Connect Internet. Eu percebi uma coisa que foi interessante. Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Muita gente não pode ir. Maricá, Tem o público. Itaboraí. Legal, nós vamos gostar. É uma outra galera. Nunca vi isso aqui. Rádio Jornal Leste conheço. Fluminense. Uma galera que era da casa Rádio, do sua Paulo sua Saca, rádio, a sua voz. e assim não participou do sorteio. Eu senti 490, que sentiu, Jornal eu só deixei participar do sorteio. 340, O cara não ao paga seu mesmo. lado em Quando todos não é os convidado, momentos. não é Atenção para o patrocinador, top de 5 Tem um segundos. diferencial. Claro. Está entrando no ar. Programa Flávio Azevedo. Entrevistas. As principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Iniciando mais uma semana, minha gente, e finalizando aquela nossa bateria de entrevistas sobre o Janeiro Branco. O mês vai finalizando, hoje é 30 de janeiro de 2023 e nós estamos finalizando a nossa bateria de entrevistas que teve foco na campanha Janeiro Branco, que chama atenção para a questão da saúde mental, né? E hoje nós recebemos aqui no programa Flávio Azevedo o secretário de Educação de Tanguá, Luciano Lúcio, convidado aqui para conversar conosco sobre a saúde mental de educadores, de profissionais de educação em geral, a saúde mental dos alunos, né? Estamos saindo aí de 2 anos de pandemia, reclusão em casa, lockdown, aulas online, todo mundo pego de calça curta, porque professores foram treinados para dar aula com aquela boa lousa, né? Eu sou do tempo ainda do quadro negro, minha gente. E os alunos também treinados a receber os ensinamentos em sala de aula, e não em casa, via computador. Eu fico imaginando, eu não sou mais aluno, né? Mas eu fico imaginando a tentação que deve dar, você estudando no telefone ou no computador, e deve bater uma vontade louca de abrir a Netflix, né, cara? Aquele assunto enjoado ali acontecendo, deve dar uma vontade danada de abrir a Netflix. Então, minha gente, e a família? E as famílias agora, né? De lidar com todas essas questões aí. Então, assim, minha gente, é a nossa pauta hoje aqui no programa Flávio Azevedo, o educador, professor e secretário de Educação de Tanguá, Luciano Lúcio, que esteve aqui, conversamos sobre saúde mental, pautando a questão da música. Veio Luciano, veio Wallace, veio Sheila Sá, falamos de música, falamos da atividade musical como terapia, né? como uma série de questões, mas hoje recebemos aqui o secretário de Educação, que olha como um gestor de pasta e também tem o olhar de professor, né? Afinal de contas, Luciano é professor de História. Então, minha gente, a nossa pauta é essa hoje. Um grande abraço para você que está nos acompanhando. Um beijo grande no coração. Eu quero agradecer antes do boa tarde aqui do meu amigo Luciano Lúcio,
Quero agradecer os mais de 8.000 seguidores aí da nossa página, que tem 32.700 e alguma coisa, que estiveram me dando uma moral lá na minha postagem sobre a cachoeira lá do Saltinho de Braçanã, né? Cara, tem 8.000 visualizações. A última vez que eu olhei, eu postei ontem de manhã esse vídeo que eu fiz lá na cachoeira, eu tomando um banho de cachoeira, falando sobre a nossa beleza que é. Luciano, você precisa ir lá um dia, né? Deixa a preguiça de lado, vamos subir a ladeira lá. Tá preparado? Você gosta da temperatura do mar de Saquarema? Diz pra mim, você gosta da temperatura? Rapaz, eu sou um cara que adora o frio, né? Coisa gelada com você? Adoro frio. Cara, então você vai entrar com força na água lá, porque pensa numa água de geladeira, meu irmão. Essa que é boa. Essa não me assusta, não. É gelado, mas é extremamente... Depois que o corpo se adapta à temperatura da água, é uma maravilha. E você vai caminhando até lá, da minha casa até lá, 8 quilômetros. Se subirmos por Braçanã, mais ou menos isso também. Deixa o carrinho aqui perto da Escola Fazenda das Cachoeiras, e aí pega o caminho ali até lá, deve dar mais ou menos uns 6 km subindo, né? Pena que eu ainda estou proibido, senão... A gente dá um jeito. Mas olha, eu quero agradecer então os muitos amigos que deixaram comentário, que compartilharam, que visualizaram. Muito bom mesmo. Encontrei o glorioso Pingo, que é um mateiro, um lavrador que está sempre me orientando nos caminhos da Serra do Sambê. E encontrei hoje pela manhã. E encontrar Pingo é bom porque ele fala assim: quer levar um cacho de banana? E não interessa onde você está, ele joga um cacho de banana em cima de você e tem que arrastar aquilo até em casa. Vê se já está voltando, não está aguentando nem com você. Ainda tem que levar o cacho de banana. Abraço ao nosso amigo Joel da Fonseca, o glorioso Pingo. Postei uma foto com ele aí no meu Facebook também. Muito obrigado, Pingo, pelo seu carinho sempre. Luciano, seja bem-vindo sempre, meu irmão. E já quero mandar aqui um abraço para a minha amiga Odaléia Viana, dizendo que gosta muito do meu programa, da Caixa d'Água, né? Caixa d'Água é o bairro dela, né? Que Deus venha abençoar você sempre com todos que vão no seu programa, e a sua amiga, nossa amiga Sheila. Obrigado, Odaléia, um beijo para você. Sueli Antunes Manhães passa por aqui dando boa tarde, Ju Garcia dá boa tarde também. Muito obrigado, gente, pelo carinho de vocês, sejam bem-vindos. Luciano, boa tarde, irmão. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes. Esse espaço tão importante de comunicação, interação, mais uma vez presente, pela primeira vez falando publicamente de saúde mental e com muita satisfação. Espero poder colaborar, Flávio. Quero ressaltar aqui e agradecer a presença do nosso segurança aqui, né? Veio fazendo segurança de Luciano, o nosso amigo Arthur, filho do Luciano, que está aqui atrás das câmeras aqui. Abraço aí para o Arthur, obrigado, seja bem-vindo sempre, Arthur. E veio fazendo a segurança de Luciano, mas agora vai fazer a segurança de todo mundo aqui. Eurivaldo ali fora, minha também. Eurivaldo precisa fazer a segurança, não, que o Botafogo dele ganhou, tá tirando onda, né? Coisa. Ao contrário da gente lá, a gente perdeu pro Palmeiras, vai ganhar 9, né? O Botafogo contra o Fluminense, ela vai perder 9. Desculpa, Botafoguense, é só uma lógica, ela pode até não se repetir, né? Luciano, falando sobre a importância da saúde mental, eu queria primeiro pegar inclusive essa veia de pesquisador que você tem, né? E assim, você vem fazendo pesquisas, né? Muito dentro da questão eleitoral, da questão política, mas e aí pegar um sujeito que entende dessa lógica da estatística, né? Essas campanhas como Janeiro Branco, Novembro Azul, Outubro Rosa, a gente embarca, né? Porque é importante divulgar, mas efetivamente isso alcança a sociedade, alcança o cidadão, o camarada se reconhece por vezes nessas campanhas. Como é que você vê isso, Luciano? Sim, Flávio, existe um desespero no ar. As pessoas, elas estão ávidas por um olhar especial, um socorro. De um tempo para cá isso se potencializou de uma forma assustadora, e principalmente entre as crianças, jovens e adolescentes. E eu falo com muita propriedade, porque eu tive síndrome do pânico, eu tenho um irmão que tem síndrome do pânico, de uma forma muito grave, aguda, e eu convivo com casos assustadores. E eu vou dar um exemplo, não da informação coletada numa pesquisa, mas da percepção, que muitas das vezes, ao ser entrevistada, a pessoa aproveita aquele momento para desabafar, às vezes quase com um pedido de socorro. Isso já aconteceu em vários momentos. Eu fiz uma entrevista uma vez em Caxito, em Silva Jardim,
que a gente percebia claramente a necessidade daquela pessoa que vivia só de ser ouvida. E era uma fala que ela estava além da cobrança institucional. A gente percebia ali um pedido de ajuda. Confesso a você que, na memória, eu pensei até em ligar para a assistência social da cidade de Silva Jardim naquela ocasião. A pressão é muito grande, a cybercultura traz isso, essa velocidade louca, essa imposição que esses tempos de interação constante e de verdades absolutas lançadas o tempo todo, isso impõe uma pressão muito grande e talvez por conta disso, aquele que tem menos experiência de vida sofre mais. Então, você tem um jovem, você tem uma criança que muitas das vezes não tem um núcleo familiar forte, resistente, ele vai sofrer esse impacto de uma forma muito mais aguda. E a gente percebe, isso é notório, Flávio. E as campanhas, na minha opinião, elas são importantes sim. São importantes e muitas das pessoas procuram esses canais de comunicação com o seu pedido de socorro. Outras, infelizmente, quando você vai ver, já foi tarde demais. Principalmente os jovens, né? É Deep Web que se fala? Deep Web? Dark Web, né? Dark Web tem revelado, aparecem casos assim assustadores de famílias que dentro da casa, convivendo entre aspas, mas na verdade uma distância imensa da realidade emocional de seus filhos, de seus entes queridos, e que quase sempre isso tem um fim trágico. Né? E aí, falando especificamente do cenário da educação, né? E aí eu queria o depoimento aqui do professor e depois do gestor, né? De uma pasta que aglutina esses profissionais. Como é que está a cabeça dessa rapaziada aí? A gente já conversou um pouquinho sobre isso aqui. Como que foi esse tempo de pandemia, Luciano? Que eu acho que todo mundo foi treinado para a sala de aula, né? E de repente, às vezes, você até nem tinha uma internet muito boa, um telefone, um equipamento muito bom. Segunda-feira, não é um negócio que você passou por um treinamento, né? Passou por por um curso de especialização, nada disso. De repente chega uma norma que segunda-feira começa a aula online. Você tem que se virar aí por sua câmera em casa, seu notebook, sei lá, para dar aula. E aí eu queria primeiro ouvir o depoimento do professor. Como é que foi isso para a cabeça, Luciano? Devastador, Flávio, porque eu vou além. Inclusive eu fui, né? Eu dei aula durante um ano. Muitas das vezes pedi ajuda ao Arthur. Mas foi devastador porque você conviveu não só com essa nova prática, que a gente não estava preparado, mas sobretudo com uma realidade de uma grande interrogação que a pandemia trouxe, né? Uhum. Se a gente já está vivo no dia seguinte, se algum ente querido já está vivo. Uhum. E com a notícia constante de perdas. E tudo que acarretou dos problemas econômicos, dos problemas sociais gravíssimos, do seu problema na sua família e do aluno. Porque você estava numa sala, muitas das vezes, você esperava 30 alunos, tinha 15, e você descobriu muitas das vezes que alguém não estava ali porque tinha sido acometido por uma tragédia familiar por conta do Covid. Então foi devastador. Eu ouso dizer que tem muita gente que ainda está afetado por isso e os efeitos. Aí, vou focar na questão da educação. Mas os efeitos eles podem ter sido permanentes. Pode ter sido permanente em vários de nossos profissionais. A gente percebe alguns estragos que a gente vai precisar tratar e com muita atenção. E é necessário que uma gestão que se propõe democrática e que pense no imaterial, porque a gente é ensinado o tempo todo a pensar no material. E aí, pior ainda quando a gente está falando de uma educação pública, que você muitas das vezes tem um gestor público que acha que a gestão dele é cimento, tijolo e asfalto, né? E esquece que a gente precisa ter um cuidado com as pessoas, que vai muito além dessa questão estrutural, que é fundamental, né? Que ninguém está menosprezando isso. Vide a nossa situação, então, hoje a maior reclamação da cidade hoje é a questão da pavimentação. Graças a Deus o prefeito conseguiu iniciar o processo de tapa-buraco, mas não adianta também tapar buraco se você tem pessoas que estão sofrendo graves problemas emocionais
um impacto cognitivo absurdo e a gente não consegue tratar isso, não consegue entender. E na educação, sobretudo, é muito mais complexo. Você tem o profissional que está abalado, o profissional que precisa ser abraçado. Do outro lado, você tem toda essa inversão de valores absurdos, né? Que a família acha que a escola inverteu, né? A escola tem que dar conta de processos que deveriam ser de uma educação familiar, deveria partir do núcleo familiar e a escola receber aquilo ali e fomentar alternativas, e inverteu. O pai cobra da escola resultados que deveriam ser proporcionados através de ações familiares. Então é muito complexo. Facilita quando a gente tem uma gestão ou tem uma equipe que está preparada e está empoderada para agir entendendo essa situação. Com a mão pesada pelo não mútil, né? Entendendo que muitas das vezes você precisa recuar, porque os estragos foram grandes, essa mudança cultural que lá no futuro os livros de história, tendenciosos ou não, vão poder explicar, essa mutação, essa forma diferente de se educar. Quando eu comecei a estudar, eu ouvia os professores dizendo que aquele quadro negro do giz era ultrapassado. Eu virei professor falando isso e lendo matérias que aquele quadro negro, ou melhor, que não era mais o quadro negro, era a lousa com o pilot, o piloto, né? Sim. Era ultrapassado. E agora mais do que nunca, né? Na geração TikTok, você ministrar aulas ignorando a cybercultura é um erro grotesco em todos os aspectos. A gente carece de uma infraestrutura educacional maior, a tal da história do cobertor curto, que eu sempre dou ênfase, que é muito fácil para quem não entende, para quem não convive, ficar criticando, falando o tempo todo, e para quem tem muito dinheiro, né? Porque não é o caso de municípios como Tanguá, que a maioria dos municípios dos 5.546, se eu não me engano, sempre esqueço, mas é 5.500 alguma coisa municípios do Brasil, a maioria são de municípios com sérios problemas de infraestrutura, que se não fosse o Fundeb, desde a época do antigo Fundef, e mais ainda agora, que é esse Fundo da Educação Básica, se não fosse, esquece. Eu garanto a você que mais da metade dos municípios estaria numa situação catastrófica no que tange à educação pública. Contudo, ainda que com todas essas possibilidades, as dificuldades são muito grandes em municípios pequenos como o nosso. Inclusive, no meu mestrado, eu decidi escrever sobre isso. Eu estou na fase final, do projeto final do mestrado de Ciência Política, e a minha ideia é fazer um estudo de caso sobre Tanguá. Em municípios de até 40 mil habitantes, os impactos dentro desse pacto federativo, dessa relação de dependência de recursos como ICMS, Fundo de Participação do Município, royalties, né? São municípios que produzem muito pouco da sua receita própria direta. E isso vai impactar, e muito, no resultado final. E aí, Luciano, diante de todo esse cenário que você coloca aí para mim, você acaba sendo secretário de Educação, uma cidade, município de um orçamento pequeno, né? Uma cidade pequena, igual Tanguá. Como é que é fazer parte dessa engrenagem e como é dar a sua colaboração diante de um cenário que a gente percebe que ele tem ramificações continentais, né? Porque o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Como é que é, cara, estar à frente de uma pasta, de um conjunto de profissionais de educação que sofrem com uma série com tudo isso que você coloca aqui? Como é que é coordenar isso? Como é que é comandar isso? Até onde você consegue efetivamente contribuir? Né? Eu sei que você não é um aventureiro que está ali somente para receber seu salário. Eu entendo que você é um cara que sonha, gosta, tem ambições e é um professor, né? Conhece história. Como é que você vê a possibilidade de dar um mínimo de interferência, colocar ali um pouquinho da sua digital nesse cenário todo, positivamente, logicamente, para a sociedade e para a categoria? Fábio, por mais que a gente tenha uma limitação, um secretário, ele vai cumprir uma agenda de um prefeito, que nem sempre é a sua própria agenda. Eu dei sorte, então, de ter um prefeito que tem ações de vanguarda, que é muito inteligente no que tange à educação, apesar de não ser um educador, mas foi o secretário de Educação, atuante, reconhecido. Então isso facilita.
Mesmo assim, a gente tem que fazer uma série de adaptações e muitas das vezes colocar um pé no freio em algumas ações, da forma que a gente entende, porque a gente precisa pensar em todos os, como diria acho que é o Galvão Bueno que fala os artistas do espetáculo, esqueci qual é o narrador, tem todos os artistas do espetáculo. A gente tem ali uma multiplicidade de ideias, de posições ideológicas, de formações educacionais e culturais, e quase sempre a gente ganha muito se retirando, preparando um terreno, dando o norte do caminho e se retirando. Para algumas pessoas isso pode até parecer não conhecer, mas não é não conhecer. Desculpa até a falta de modéstia, é conhecer até além do que aquele campo de visão teórico. É ter muita experiência e ter muita prática. É conhecer teoria e prática. E entender que você tem um norte, mas você precisa botar as pessoas, descobrir dentro daquela constelação de bons profissionais que a gente tem, muita gente que ama a educação. Claro, em todo lugar você vai ter um mau profissional, e nós temos também. Eu não vou dizer que a rede pública municipal de Itanguá só tem bons profissionais, que isso é mentira. Nós já tivemos problemas e eu sei como agir perante esses problemas, e aí aquele pero no mucho a gente deixa de lado e a mão pesa, porque aí a gente também tem uma experiência de gestão, experiência de vida. Eu não sou mais um garoto, eu tenho 50 anos de idade, eu já vivi mais da metade da minha vida, eu não acredito que eu vá passar de 100, eu não sei se eu chego perto, mas passar eu não acredito. Então, essa experiência também encurta determinados caminhos e dá alguns nortes. A gente sabe que determinadas coisas que você está vendo, quase sempre a gente já sabe onde vai dar. Então você precisa ter uma posição mais dura. Mas somar, sobretudo, eu já falei isso aqui em outras ocasiões, é sonhar com uma educação sistêmica e que cuide de pessoas, e mais uma vez eu vou focar no imaterial, que aí é a saúde mental. Você está vivendo um momento que crianças de 10 anos de idade se suicidam como nunca antes na história desse país. Parafraseando aquele personagem. Né? Pois é, mais um. Momentos em que a gente tem, como eu já falei aqui, uma inversão de valores absurdo de transportar para a educação um problema que é do núcleo familiar. Problemas ideológicos que dividiram essa sociedade. O famoso maniqueísmo. De dizer quem é bom e quem é ruim. Não tem mais aquele, todo mundo é um pouquinho bom e um pouquinho ruim, não. Você está do lado A da força, você diz que todo mundo que está do lado B é ruim. E vice-versa. Isso está muito ruim. Ontem eu estava falando até sobre isso, numa questão política, nessa tragédia dos Yanomamis, quando eu mencionei uma CPI de 2007. O problema que vem em 2007, uma CPI de maus-tratos e tragédia lá. E eu estava falando isso para a história de falta de preocupação com os povos originários, que se alterna em um pouco melhor e um pouco pior. E quando eu comecei a falar, eu fui atacado ideologicamente. E eu não estou falando de Lula e de Bolsonaro, que não me importa, nem Lula nem Bolsonaro. Nenhum dos dois são referências para mim em nada. Em nada. Vou deixar isso muito claro. Não são referências para mim em nada, muito menos em política. Em nada e muito menos em política. E aí cada um tem seu mérito, seu desmérito, mas referências para mim não. E eu não estava falando disso. Eu estava falando de trazer verdade, entre aspas, né? Porque esse negócio de verdade absoluta é muito complexo. Mas o factual. E cada um está criando o seu factual. Haja saúde mental. haja controle emocional. Então a gente está falando do micro, daquela criança que muitas das vezes ela é atacada pelo pai. Eu tenho casos aqui, não é ataque físico, de assédio, de estupro de vulnerável, não. É ataque moral. É o pai que muitas das vezes olha para a filha e ao invés de cuidar da filha, menospreza, você está gorda, você está não sei o quê, e não sabe o dano que causa numa criança. Às vezes o pai é despreparado, às vezes o pai é mau caráter. Então a gente na educação se depara com tudo isso. Às vezes o profissional que a gente precisa ter esse olhar, e aí sim, por sinal hoje eu estava vendo com Vilma, uma questão de formação de diretores, dessa formação continuada, que obviamente está falando de todos os profissionais de educação, mas a gente precisa preparar os nossos professores também. Porque a gente sabe de casos na rede de professor que a criança envergonhada pediu para ir no banheiro, ele não deixou, ela defecou na calça e ele fez limpar na sala de aula, na frente dos colegas.
eu tenho dois adjetivos para quem faz isso: monstro ou despreparado. Não tem outro. Ou é monstro ou é muito despreparado. E a gente se depara com traumas eternos, né? E aí eu vou falar de mim. Eu tenho problema com a língua inglesa até hoje. Eu entendo, mas tenho dificuldade, porque um professor, no Alberto Torres, numa 8ª série, no momento mais difícil da minha vida familiar, a relação mãe e pai destruída e se deteriorando cada vez mais, a forma que eu tinha de desabafar e me equilibrar era com os gibis de super-heróis. Eu era fã do Demolidor, do Monstro do Pântano. Eu tinha ali os meus heróis mais... O Coisa, eu sempre achei o Coisa sensacional. E eu lembro que um dia a professora de inglês, eu quietinho com a revista, ela pegou, que naquela época podia fazer isso, né? Agora inverteu também, né? Na época do bullying, que é muito legal, porque na época, lá atrás não tinha isso, e eu acho importante, mas também agora é a época que o aluno esfrega a suspensão na cara do professor. Mas na minha época era radical demais. Ela tomou a minha revista e jogou na lixeira, rasgou e jogou na lixeira. Ela conseguiu me criar um bloqueio emocional, psicológico, no momento mais difícil da minha vida, porque ela era uma despreparada. Eu não estou falando de escola pública, não. Isso foi no Alberto Torres, que era referência na época, né? Eu saio da escola pública e vou para o Alberto Torres, no momento mais difícil da minha vida. Da mesma forma também que quando eu decidi largar tudo, o Wagner Navega, eu já contei essa história, eu não tive chance de agradecer, ele faleceu antes, o Wagner me resgatou. Eu tenho certeza absoluta que ele me passou naquele conselho promocional. O aluno classe A, o melhor aluno, o aluno que sai do Antônio Francisco Leal, porque a direção procurou minha mãe e falou: seu filho tem que sair daqui. Você tem que procurar outro colégio para seu filho. Seu filho está bem adiantado em relação a tudo que ele está vendo aqui. E aquele momento lá me faz, no segundo ano, desistir de tudo, eu não queria mais nada. E eu até brinco que eu fiquei em 4 naquela, mas 2 matérias eu sei que eu não passei. Química e Física, porque eu precisava tirar 5,5 um e 5,7 outro. Eu tirei exatamente 5,5 e 5,7. Isso é típico de aprovação de conselho promocional. E quem proporcionou isso foi o Wagner, porque eu disse que eu não ia voltar mais, por acaso ou por providência, encontrei o Wagner no corredor e ele me deu um abraço e falou: você vem amanhã, eu estou te mandando vir amanhã. E de certa forma eu acho que eu virei professor de história muito pelo Wagner Navega, pelo professor Heriberto. Esse eu tive o prazer de falar com ele. Uma pessoa maravilhosa também, que ia além daquele conteúdo, né? Os sonhos do garoto de mudar a sociedade, e a gente tinha eco na conversa com determinados professores, e resgates como esse, que existem muitos. Eu ouvi um testemunho do professor Jorge, professor da rede nossa aqui, que ele disse que ele terminou o estudo dele porque o professor pagava o lanche dele. Eu ouvi de Renato, ele vai me matar, esqueci o nome de Renato Ribeiro, de Itaboraí, foi funcionário da Câmara, cerimonialista igual você, de algumas solenidades. E uma época aconteceu isso, o Wagner chamou ele no canto e descobriu, ele passava fome, porque não dava. Ou ele tinha passagem, os irmãos tinham que comer, e o Wagner abriu uma continha na cantina. E ele comia porque o Wagner pagava. E assim ele terminou os estudos. Essas pessoas que vão até além, porque muitos dos nossos professores não podem fazer isso. Enquanto outros causam uma destruição emocional, porque tem esse profissional. E esse precisa detectar. Repito, alguns que não deveriam estar ali. Eu, em Guaba, tive um problema com uma professora. Uma só. E um dia eu falei para ela: você está fazendo o que aqui? Você não vai embora. Você tem certeza que você é professora? Uma briga na sala de professores. Porque todo aluno, ela dizia: você não tem chance de nada, você só vai ter subemprego, você vai ser empacotador, nada contra o empacotador. Mas você está na sala de aula, no processo de formação, tira uma nota baixa, e um professor te chama e fica repetindo isso na sua cabeça. E aí um dia ela falou claramente: eu estou esperando passar numa coisa melhor para largar isso aqui. Ou seja, ela não era professora, não era educadora, não era professora, nada disso. E foi embora. Graças a Deus para ela e para os alunos e tantas vítimas do péssimo ensino que ela ministrava, né? Porque você não consegue, né? Casos que eu hoje tento trazer como secretário de Educação, pensando no macro para poder agir no micro, casos como de uma mãe. Eu, antes de me formar em história, meu forte era matemática, olha que loucura. Eu fui instrutor de matemática do Antônio Francisco Leal, quando o professor Noel era o diretor. Então os alunos davam R$1 cada aluno e eu ia lá dar aula para todo mundo. Posterior, saí disso, fiquei conhecido como professor de matemática.
Inclusive o Fernando José, que hoje é da PM, foi um dos primeiros colocados para fuzileiro naval, e quem ensinou matemática para ele fui eu. Quem ensinou matemática para Zuzu, eu não queria nem que ele pagasse, ele fazia questão, eu cobrava R$1. E isso 90, deve ter sido 97, 98, não lembro. O Zuzu foi um dos primeiros colocados, não por minha causa, por causa dele. Mas eu sei que eu auxiliei. E eu lembro o caso de uma mãe que trouxe uma menina que ela só tinha notas horríveis em matemática. E na primeira aula, eu falava, ela entendia. Produto notável, expliquei que em 10 minutos ela entendeu. Exponenciação, ela entendeu. Eu falei, tem um negócio errado. Aí ela disse que quando ela é muito tímida, uma menina da Assembleia de Deus, muito tímida, um dia a professora explicou. Ela levantou o dedo e falou, professora, eu não entendi. E a professora gritou de lá, não entendeu como? Se todo mundo entendeu, você é burra por acaso? Essa menina nunca mais perguntou nada. Ou seja, ela criou um bloqueio para aquela professora e não tinha coragem mais de pedir informação. E casos que a escola é irresponsável, o professor tem o prazer de reprovar, sem entender aquilo que é o perfil. Eu tinha desculpa te interromper, o seu raciocínio tão importante. Eu estou me encontrando aqui em várias coisas que você está falando na condição de aluno, mas aquele perfil, não sei se você, quando professor, tem isso, mas eu cansei de escutar de professor falar assim, não, eu não dou 10 para ninguém. E aí o cara, quando você acertava a prova toda, ele te dava 9,5. Sinceramente, dava vontade de dar uma porrada nesse cara, porque, porra, eu acertei a prova toda, por que você recebeu? A professora me tirou um 10º uma vez na prova de língua portuguesa, no Alberto Uso, eu perguntei por quê. Ela disse que ela escreveu Lúcio, eu escrevi Lúcio sem acento. Eu falei, mas o meu Lúcio não tem acento. Primeiro que ela não poderia fazer isso. Aí ela disse, o problema é seu, tá errado. E me deu 9,9. E achou aquilo a coisa mais engraçada do mundo. O meu era o contrário, eu sempre tive o prazer de dar nota máxima para o meu aluno, sempre tive prazer. Se você acerta a prova toda, qual a nota? 10. E sempre evitei, mesmo sendo professor de história, que se criou aquele, ainda muita gente fala hoje que história, geografia, decoreba. Eu, por exemplo, sou péssimo. Se você me perguntar detalhes da Inconfidência Mineira aqui, esquece. Mas você quer entender a Inconfidência Mineira? Eu sempre dou esse exemplo. Eu vou te explicar, vou fazer uma junção, vou vir lá da Revolução Norte-Americana, vou passar pela Revolução Francesa, eu vou juntar todo mundo no mesmo barco e você vai entender a Inconfidência Mineira, você nunca mais vai esquecer. Agora, a lei do Joaquim Silvério, esquece, Joaquim, já esqueci, Silvério, já esqueci até o nome, porque isso para mim é detalhe. Isso aí... Mas é só voltar essa questão aqui específica que eu estava dizendo, do professor que causa esses danos, e eu falei dessa aluna, desse bloqueio criado pelo professor, a gente vai além. O assédio moral sobre os alunos é algo absurdo. Eu sei que a gente vive um momento de inversão. E eu já testemunhei no Iguaba um aluno rasgar uma advertência e ir para esfregar na cara da professora. É os tempos atuais. Porque na minha época me colocavam no caroço de milho. Eu nunca fui favorável ao caroço de milho, mas eu tinha medo do caroço de milho. Eu sempre acho que o respeito é mais importante, né? Mas a gente tem uma sociedade que ela é permissiva, mas que também é uma sociedade de assédios. E se fala muito do preconceito, do combate ao preconceito, desse momento legal que as minorias estão vivendo, mas a gente também tem que ter coragem para tratar um outro assunto, que é a imposição de algumas verdades absolutas colocadas por uma minoria. E aí eu não vou aceitar. E eu não aceito na rede, eu não aceito na sala de aula, não aceito aonde eu estiver. Porque democracia para mim não é isso. Se falar de gestão democrática é pensar uma gestão como democrática e valorizando o potencial de todo mundo, de cada profissional. E aí, Flávio, vou voltar no lado ruim da força. Isso eu vivenciei. Anderson, que hoje é mestre em geografia, se eu não me engano, na UERJ. Não sei nem se está trabalhando na UERJ. O Anderson ia repetir pela terceira vez e ia largar a escola. Porque o Anderson era ótimo em humanas e péssimo em matemática. Até que alguém teve a genialidade de arrumar um jeito de aprovar aquele rapaz. Porque todo mundo achava normal. Não, mas ele não pode passar, ele não passa em matemática, como é que ele vai progredir? Isso é uma aberração. Ele não é de exatas. Ele não conseguia, ele criou um bloqueio. A mesma forma tradicional de se ensinar, alguém que tem dificuldade de aprender. Não se criou um outro caminho. E esse garoto ia largar a escola. Esse garoto hoje é mestre de geografia. Apelido, o famoso Biribela, aquele apelido que a gente tinha botado nele. Anderson, mestre de geografia hoje. Esse garoto perdeu a 7ª série, acho que foi 2 anos. Ia perder o terceiro e ia largar a escola. Até que alguém,
sei lá, no momento de luz. Um lapso de lucidez, né? Conseguiu parar aqueles donos da verdade, que tem alguns professores que acham que são donos da verdade, porque tem um diploma, e acha que aqui, sabe? Aí, Michel Foucault, a microfísica do poder, explica isso muito bem. O cara tá ali, aqui é comigo. E aí pega todas as frustrações dele, e ali eu vou descontar no Flávio Azevedo da vida, porque eu não fui com a cara dele, eu sou Flamengo, ele é tricolor, é esse garoto que ele vai perder de ano comigo, e acha que isso é a coisa mais normal do mundo. Eu posso falar, porque eu vivi isso. Em 20 anos de sala de aula, eu já vi de tudo. Professores maravilhosos, com muito conteúdo e péssima didática, professores maravilhosos com ótima didática e péssimo conteúdo, que tinha que estar ali toda hora no livro, porque não conseguia criar um raciocínio muito lógico, mas que tinha uma facilidade, tinha que estudar sempre, mas tinha uma facilidade, e muito professor mau caráter. Oxe, como tem professor mau caráter. Então, você vai falar em saúde mental, você precisa, como gestor de uma pasta, de uma unidade escolar, você precisa botar isso tudo e olhar o que está acontecendo ao seu redor. E aí é a força da caneta. Eu sempre digo, lá na minha secretaria, todo mundo manda até a hora que eu digo parou. Não, mas eu sou mestrado, eu sou doutorado, o problema é teu. O secretário sou eu, isso aqui está errado, não vai. E aí esquece. Pode ficar de virar narizinho. Graças a Deus, esses casos foram mínimos e não passam pela minha equipe de gestão. Mas quando acontece, não tem o menor problema. Enquanto eu tiver secretário, eu vou olhar sempre o todo. E aí tem uma grande vantagem, né, Flávio? O fato de não ser candidato a vereador, isso me facilita a vida de uma forma impressionante. Porque, querendo ou não, quando você está no processo, até você sem perceber, você começa a medir isso. Isso é natural do ser humano. Que aí você vai para uma estratégia de ação. A minha estratégia de ação hoje, ela é de resultado educacional. Porque eu sei que se a educação continuar sendo 86% de aprovação, que é o que eu tenho hoje, a minha rede hoje tem 86% de aprovação, se eu continuar fazendo isso, eu potencializo essa educação, potencializo o governo num ano difícil. É um ano, eu vim falando desde o ano passado, ninguém pode dizer que eu estou dando desculpa. Desde o ano passado, todo mundo dizendo, oh, que coisa maravilhosa, a história da cigarra e da formiga, né? Todo mundo sendo cigarra. Eu falei, gente, vamos nos preparar como formiga, porque 2023 o bicho vai pegar. Estado do Rio não tem mais dinheirinho da nova SEDAI, da Águas do Rio, nova SEDAI, da venda da SEDAI. Nós temos problemas graves, e os municípios como os nossos, pequenininhos, é que vão pagar essa conta. Então você tem que ter muito cuidado com o que você faz. E eu sempre falei, eu não sou um camarada de especificidade, né? Eu não sou um cara que eu sei o trabalho de júnior do processo. O prefeito sabe de tudo. Eu não tenho essa qualidade, mas eu tenho uma outra qualidade que eu prezo muito. Eu consigo olhar sempre um pouquinho ali na frente e normalmente eu acerto esse olhar ali na frente. E eu percebi algumas coisas. Uma vez eu falei até para o prefeito, aquela questão, o prefeito quer botar creche em tudo quanto é lugar. Essa história é linda, mas eu falei para ele, quem segura essa despesa continuada? Temos que zerar? Temos, e vamos zerar. Em março a gente deve estar entregando a creche de Bandeirantes, tem a creche de Duques vindo aí, tem a creche Thelma Pinheiro, ali onde era o Cias. Mas se eu achar que eu tenho condições hoje de botar creche na posse, de botar outra creche aqui na ampliação, não tenho. Você tem uma despesa continuada complexa, que é aquela que você chama o profissional e ele está ali pro resto da vida. Uma creche igual a de Bandeirantes, no mínimo você tem que botar uns 70 profissionais para trabalhar. No mínimo, estou fazendo uma conta rápida. Isso eu estou falando de uma questão lógica. Nós temos problemas graves, igual a questão do censo, essa vergonha que foi o censo. E eu posso falar de censo porque eu conheço muito. Eu fui recenseador e fui supervisor de censo. E trabalhei na comissão de 2010 para 2000. A comissão foi em 2011. Foi a mesma historinha. Uma jogadinha, uma questão política, venda de solução que foi proposta por gente de dentro do IBGE na época, onde a gente conseguiu peitar, e Itanguá bateu ali na rapa do tacho, segundo o IBGE, 30 mil e alguma coisa. Com certeza tinha mais de 30 mil. Por erros do IBGE, mas Itanguá se manteve. Agora, a gente sabe que Itanguá tem no mínimo 35 mil habitantes, o IBGE vem me dizer que Itanguá tem 29 mil. E pegou Itanguá, tirou daqui desse grupo e jogou para cá. Itanguá passa a perder dinheiro se isso não mudar. Porque aquilo que eu te falei do meu estudo lá, do meu mestrado. Na hora do repasse, cada município tem o tamanho que merece. Só que um erro grosseiro como esse, do IBGE, pode tirar de Itanguá um dinheiro que vai fazer uma diferença muito grande. Itanguá deixa de estar
aqui na faixa e vem para a faixa de cá, não é mentira. Tanguá não diminuiu 5 mil habitantes em 10 anos. Tanguá deve ter quase 40 mil habitantes É hoje. isso que eu ia falar. Não, mas o IBGE disse que eu tenho 29 mil. Ué? Essa é a briga do prefeito. Eles são doidos? O prefeito está brigando, tá a gente vive um momento complexo, e hoje eu falei com nossos diretores e diretoras, na abertura, no café da manhã, recebemos, de que a educação hoje faz uma diferença muito grande para o governo. Porque a educação tem verbas garantidas, tem uma estrutura muito boa, com todos os defeitos e dificuldades, muita coisa que a gente não conseguiu entregar ainda, mas a gente vai fazer essa diferença. Mas, sobretudo, cuidando de pessoas. Porque se essas pessoas não estiverem bem, se o cognitivo, se o emocional, se a dita saúde mental não estiver bacana, esquece o resto. Então é legal as pessoas cobrarem um monte de coisa no material injusto, né? Problema grave de climatização, e dá-lhe briga com burocracia, dá-lhe briga com a Enel, legal. Mas não adianta eu pensar nisso e não pensar em preparar essas pessoas aqui embaixo, todo mundo que está envolvido. É por isso que no pote... Até porque essas informações que você está trazendo aqui, essas pessoas acabam sendo multiplicadoras dessas informações para chegar à sociedade, aos alunos, aos responsáveis. É por isso que no pote, num programa muito bacana, que são beneficiários, não é uma relação de trabalho, mas eu acho que todo programa social deveria ser assim, ter um retorno de alguma forma. Eu acho o pote uma ideia sensacional. Aquelas pessoas que são beneficiadas, elas retribuem uma atividade prática nos espaços escolares no que tange o pote da educação. Mas a gente tem formação. E o Léo Pecklat, que foi criticado por muita gente que pensa só no material, porque tem. E a gente pensa no imaterial, e se o prefeito não compra a minha ideia, o Léo Pecklat, com um projeto desse tamanho, que é um projeto barato, não estava fazendo o trabalho maravilhoso que o Léo tem feito, não só com os meus alunos, não só com os meus professores, mas com beneficiários como o do pote. O Léo conseguiu desenvolver um trabalho MEUV, um movimento chamado MEUV, Movimento de Estudantes Unidos pela Vida, que integrou todos os alunos do município de Tanguá. Inclusive da rede estadual. Particular, estadual. Compraram essa ideia, lá tem o tal do Dia do Amor, que eu vi uma vez um camarada da política debochando. E Tanguá tem o Dia do Amor. Agora fez assim o coraçãozinho. E assim a gente fala muito de passagem, que eu não vim aqui para fazer críticas específicas a ninguém, mas para usar situações verdadeiras, factuais, para a gente exemplificar como há uma dificuldade das pessoas entenderem isso. E isso está tudo dentro do escopo da saúde mental. Não tenha dúvida disso. Porque isso acaba confundindo as pessoas. Você imagina, Sim. né? Sim. Eu fico imaginando essa galera que está no pote, sendo beneficiado pelo MEUV, sendo beneficiado. E aí quando vê uma figura da política, com liderança, né? Não, se diz pelo menos liderança, que para mim não é liderança de nada. Mas está lá em algum cargo, está lá em algum tem lá sua posição. E digo mais, eu não faço ataque mesmo, frontal à ideia, dizendo o nome do personagem, porque hoje eu ocupo um cargo público, que eu respondo por uma secretaria, de uma gestão, de um prefeito que foi eleito com 70% dos votos, e que hoje a aprovação popular dele, com todos os problemas, é maior do que o percentual que ele teve quando ele ganhou. Caso contrário, se eu tivesse mandato, ou sem mandato, se fosse o cidadão, eu diria o nome, porque foi público, a fala foi pública. Se procurar em uma das lives, vai achar. Mas para não trazer essa discussão para o campo da administração, porque aí eu trago para o Rodrigo Medeiros. E aí quem está falando é o Luciano, e não tem jeito. Eu fiz uma brincadeira no aniversário da minha esposa, cantando bingo, que uma pessoa depois falou: Luciano, tomara que ninguém tenha gravado. Eu falei: se gravou, qual o problema? Pô, tu é secretário. Eu falei: não, aqui não. Aqui eu sou o marido da Dilce, no aniversário da minha esposa, num bingo que eu e ela compramos os prêmios para sortear, e que eu fiz uma brincadeira. E depois eu pensei, porque hoje está assim, aquele pequeno trecho fora do contexto, realmente, se alguém filmou, e graças a Deus ninguém filmou, aquilo poderia dar uma conotação. Olha o que o secretário de Educação está falando, que não é. Mas isso também, e aí vamos à saúde mental. E vamos entrar nesse aspecto da saúde mental, que eu acho que é importante, Luciano, já que você é um agente público, né? Foi vereador, é secretário. Cara, eu acho que isso também, e assim, gente, mau caratismo está dentro do escopo da saúde mental também, tá? Mau caratismo está dentro, na minha concepção, está dentro da questão das doenças mentais. Esse cara, ele, né?
assim, eu tenho que contar aqui uma história, né, daquela minha vibe de um sujeito muito crítico, sempre fazendo críticas aos prefeitos de Rio Bonito, à ex-prefeita, ao ex-prefeito Manjucão, etc. E tal. Um dia me mandaram uma foto, Luciano, da ex-prefeita Solange, brindando no final do ano, dia 31 de dezembro, ano novo, brindando com a família, né? A passagem do ano, todo mundo de taça na mão, champanhe, guaraná, sei lá o que tinha dentro, nem alguma coisa tinha na taça e tal. E aí mandaram aquela foto para mim. Eu fico imaginando que para ter acesso a uma foto dessa é gente próxima, né? Sim. É gente de perto, né? Sim. Olha só, olha como é que são as coisas, né? É gente de perto. E aí mandaram aquilo para mim e falaram assim, aí ó, os funcionários não receberam o 13º, mas ela está lá festejando com a família em Búzios. Já viu, Flávio? A prefeita? Eu falei, mas onde está a prefeita aqui? Não, está aí na foto. Eu falei, não estou vendo, não. Você está vendo a cidadã. Não, eu estou vendo que Dona Solange, que graças a Deus tem condição de estar em Búzios passando o ano novo, com a família dela. E aí eu olhei a foto, estava ali o marido, filhos, filha, cunhado, irmão, não sei quem, parará. Não, eu não estou vendo a prefeita aqui. Se fosse o corpo de secretários, né? Se é o corpo de secretários. Sérgio Cabral com guardanapo. Guardanapozinho festejando. Lá era suruba, lá no Sérgio Cabral, né? Num restaurante francês. Se é a prefeita, com um quadro de secretários dela, num restaurante da cidade, estourando champanhe, fazendo orgia, aí é uma outra coisa. Agora, aqui, cara, não, eu tô vendo aqui a dona fulana com a sua família comemorando. Eu e você só não estamos lá também porque a gente não tem grana, foi por endereço, etc. E aí o cara ficou puto, disse que eu era puxa-saco. Eu nem era secretário mais e fazia críticas constantes, né? Cara, assim, então assim, eu acho que as pessoas têm que entender também o secretário Luciano Lúcio, né? Lá no aniversário da mulher, é Luciano Lúcio da banda, que tá ali, nosso amigo, né, cara? Mas aí, infelizmente... Mas como o mau-caratismo é uma das doenças, né? E vai usar essa ferramenta da tecnologia, da informação rápida, né? Eu lembro que uma vez a gente falou isso lá atrás. Alguém falou, assim que saiu o primeiro celular, se não me engano, em 2001, a galera indo pro Rock in Rio, e alguém falou, daqui um dia você está conversando com o outro, olhando por aqui, todo mundo riu. E hoje ninguém consegue, como é que eu vou dizer pro meu filho que um dia foi inconcebível uma pessoa, igual eu falei com um padre nos Estados Unidos, a gente conversou e se viu, e é normal hoje, né? Na minha época isso era meu avô, falar isso pro meu avô. Arthur, põe lá, falar pro meu avô há 50 anos, quando eu nasci, não precisa muito. Que um dia ia ter uma maquininha, que um ia olhar pro outro, um no Japão e outro lá, ia conversar. Eu acho que seu avô é muito. Você lembra de quando nós éramos crianças e assistimos o Jetsons. O desenho dos Super Amigos. Enquanto isso, na sala de justiça, aí tinha aquele computador grandão que parecia o chefe de polícia, os heróis ali, o Luthor passou aqui, não sei o que, e você ficava assim, caraca, você consegue fazer isso hoje, cara? Isso aí, normal. Com o celular de um barão de 700 MHz, né? Com 13 MHz de internet, você faz Você isso. lembra do 007 conversando com a Money Penny pelo relógio? Você falava assim, caraca, meu irmão, não tem muito tempo, 25 anos atrás. Tá certo. Né? Então não tem nem a questão do seu avô, não, obrigado, Arthur. Não tem nem a questão do seu avô, não. Não tem muito tempo isso, Luciano, né? Essa tecnologia, isso de 10 anos para cá, isso voou, isso avançou de maneira impressionante. E a gente tem que trazer isso pensando nas pessoas, pensando em preparar as pessoas, tanto o profissional quanto a nossa clientela, que são os nossos alunos, os futuros cidadãos e cidadãs. E a gente vive, mais uma vez eu vou dizer, um momento muito conturbado de pressão o tempo todo. As pessoas estão com isso aqui na mão o tempo todo. E aí? É o tempo todo. E preocupados com o que o outro vai falar e vendendo a ilusão, né? Você vê o Instagram é uma máquina poderosa. Eu comprei um livro sobre o Instagram que eu parei, que eu não aguentei. Eu falei, eu não consegui contemplar. Ensinando como o Instagram é uma máquina poderosíssima. E ao mesmo tempo, tu olha ali uma fábrica de ilusões, 90% de pessoas felizes, realizadas, satisfeitas, que conquistaram tudo, que não é nada daquilo. Verdade. E a cobrança, essa pressão por resultados que é absurda sobre essa juventude. Eu estava brincando com meu filho está aqui. Meu filho teve a possibilidade de estudar e se preparar para fazer
o que ele tem o desejo de fazer, que não é a realidade da maioria dos brasileiros. E eu brinquei com meu filho, quando ele terminou, eu falei, agora você é um pré-universitário. Ele falou, não, eu sou um desempregado, brincando comigo. Só que, de certa forma, o pai tem uma pequena empresa, que amanhã ou depois, ou ele já trabalha comigo, aí pintou uma situação na área dele, porque a gente consegue dialogar, a gente consegue chegar mais próximo de pessoas que têm empresas, que têm conhecimentos, mas não é a realidade. O jovem, ele passa por todos esses traumas, todas essas pressões desse mundo agora da tecnologia avançada, aquela coisa toda, e quando ele termina, entre aspas, uma etapa importante, que ele vira o tal do maior de idade, e aí vem o outro drama. A pressão pelo trabalho, pelo resultado, pela roupa que ele tem que ter, que nunca foi tão grande como é hoje, pelo carro, pelo material, né? Nós somos e seremos seres consumidores, mas a gente é impactado o tempo todo e massificado, a massificação de um conceito consumista, né? Para que a gente seja consumista. E a sociedade está doente, e a molecada está doente. Gente que tem dificuldade de se alimentar, que tem que dar resultados como se esses resultados materiais e consumistas fossem o sinônimo de sucesso, que não é. Então, e a escola tem que se deparar com tudo isso. Pois é uma cara. pancada violenta. Deixa eu mandar aqui alguns abraços de uma galera que está aqui passando. Olha, Elizabeth Verna, e aí você vai ter que buscar mais água lá, tu que o homem já esvaziou o copo. Tá desde as 7 ralando comigo aí, tá capotando. Ele nem vai querer mais voltar aqui. Não, meu artista. Elizabeth Verna diz que os casos de ansiedade e depressão estão aumentando muito. Boa tarde aqui para o meu amigo e meu primo José Marinho. Zenilda Rodrigues, minha amiga lá de Tanguá. Cheguei atrasado, forte abraço para vocês. Não, Zenilda, tá? Chegou na hora. Grande Zenilda. Thelma Fonseca, boa tarde para você também. Meu amigo Ronaldo Augusto, boa tarde, Flávio Azevedo e a todos. Um abraço aí para o Luciano. Meu amigo Biratã Vargas, grande abraço para você. Diz aqui, meu amigo Luciano, esse cara é um excelente secretário. Flávio Azevedo, boa tarde, Deus abençoe sempre. Meu amigo Landinho, grande abraço aí pro Landinho, boa tarde, Flávio, tamo junto. Renata Santana, minha prima queridíssima. Grande professora. Boa tarde, Flávio, boa tarde, Lu. Que beleza, hein? Eu parei de estudar muito cedo e retornei bem depois. E vi que a maioria dos professores dão preferência para algumas pessoas, escreve aqui Zenilda. E sendo muito tímida, não perguntava nada por esse motivo, pela preferência, diz ela aqui. Meu amigo Marcos Vinícius Álvares passa por aqui dando boa tarde, Flávio, forte abraço, Deus abençoe grandemente. Obrigado, Marco Vinícius. Minha prima Rosiane Fogaça, um beijo para você. Leandro Barbeiro, passando por aqui. Grande vereador, irmão. Vereador Leandro Barbeiro, abraço, meu irmão. Edson Matias. E aí Zenilda complementa dizendo assim, terminei o ensino médio por pegar as respostas que eles respondiam para as favoritas. E nessa nunca perdi de série lá no chute, nas respostas que ele dava para as pessoas, eu ia lá e colava da resposta que davam para as favoritas, né? Certamente Zenilda falando das meninas mais gatinhas da sala, que um ou outro professor facilitava e ela, estava junto ali, né? Passa por aqui Irma Boechat, boa tarde, minha amiga. Muito obrigado aqui pela sua audiência sempre. Liane Chagas, boa tarde, meu secretário de Educação. E ela mandou aqui aquele símbolo do, acho que é Eu Te Amo, né? De Libra, né? Ela é uma fera, sabe tudo. Abraço, Liane. Edgar Egger, grande amigo trilheiro aí. Luciano Lúcio, gente boa. Abraço, meu irmão. Obrigado, Egger. Gilmar Cordeiro, boa tarde, amigos. Está aqui o meu amigo Gilmar Cordeiro, vereador. Tive o prazer de ser vereador com o Gilmar. Diomar Farias, abraço. Aqui nós conhecemos como Diomar de Duques, né? Abraço aí pro meu amigo Diomar, sucesso para você. William Cândido, boa tarde para você. E Zenilda está dizendo que é isso mesmo. Você matou a charada, né, Flávio? Nem precisa se esforçar muito. Luciano, dentro dessa questão toda que nós estamos falando aqui, e nós tocamos lá no assunto do mau caratismo, e eu queria conversar com você aqui sobre a respeito dessa relação conflituosa, né? Eu fui auxiliar de supervisão no Hospital da Vargas, cara. E foi uma das experiências mais interessantes que tive, porque eu descobri que a mulherada é muito desunida, né? Você vê isso assistindo Big Brother. Tem uma rapaziada que vê Big Brother para ver bunda, peito, não sei o que, tal, né? Os caras musculosos. Não. Observe a relação das pessoas e como que elas se entrelaçam, né? E eu não sei por que a mulherada, desculpa eu dizer isso, viu, meninas, mas a mulherada é desunida, cara. Elas falam muito mais mal uma das outras do que nós homens.
A rapaziada é mais cúmplice. Os meninos são mais cúmplices, né? Eu via isso. E, então, trabalhando no hospital, na ala masculina, que eu tinha profissionais meninos, homens, né? Era uma tranquilidade, cara. E aí, mas na ala feminina, na desgraça, você quer ver um problema, um pau com formiga, é quando as duas começam a namorar o mesmo caboclo. Rapaz, lascou. É uma dificuldade. E aí eu fico imaginando você à frente de uma secretaria, que em sua grande maioria mulher é o contingente de profissionais, né? Nós temos homens também, lógico, mas geralmente nós temos mais professores, pelo menos eu tenho essa percepção. E a mulherada tem essa dificuldade, ela tem essa competição uma com a outra, né? Não quero nem entrar no aspecto da desunião, não, mas elas são muito competitivas. Os homens eu vejo que eles são competitivos também, mas ele dá mais a mão ao outro, né? Pelo menos era assim que eu via no tempo que eu era supervisor no Hospital da Vargas, lidando com os colegas, né? Como é que é isso, Luciano? E às vezes não é só competição, tem o mau caratismo também, o mau coleguismo, o não chegar junto com um colega para poder facilitar, para ajudar. Se eu puder... aquele lance do amigo meu não tem defeito, inimigo se tiver eu coloco, né? Tem essas coisas assim. Como é que é gerenciar esses egos, Luciano? Assim, Flávio, eu vou usar essa... Porque aí eu estou falando da sua saúde mental, né? Eu vou usar o seu ditado. Eu sempre gostei assim, amigo meu tem defeito e eu convivo, e meu inimigo tem qualidades e eu respeito. Então, assim, eu não dou muita margem para isso. Então, de coração eu não consigo muito observar, porque eu não fomento isso. Sim. Tem gente que gosta. Sim. Eu sei que tem liderança que gosta de... Na política tem muito. Tem liderança que gosta. Eu tenho vergonha. O estilo como é que é o cara lá do livro do Príncipe? Como é que chama? O Maquiavel? Maquiavel. O estilo maquiavélico de dividir para conquistar. O cara vai dividindo, ele vai causando divisão entre os comandados. Eu como fã de Maquiavel, vou até mudar só um pouquinho isso aí, que Maquiavel ele foi condenado por algo que ele nunca fez, né? Porque não é que Maquiavel dizia que tinha que ser daquele jeito. Maquiavel disse que a sociedade é assim. Então, Maquiavel só disse pro príncipe, ele falou, cara, a sociedade é isso aqui, ó. Porque eu acho uma covardia de chamar um cara que é ardiloso de maquiavélico, porque Maquiavel não tem nada com isso. Sim. Ele só identificou aquilo identificou. E aí não tinham coragem de dizer que viram, né? Exatamente. E tem gente que gosta. Eu detesto a vergonha. Eu tenho vergonha ali, né? Para desmascarar alguém, isso me machuca. Eu sinto vergonha. Tem gente que gosta. Tem gente que tem prazer de criar uma situação para desmascarar alguém, ou para achar que desmascarou. Tem prazer de dizer, Flávio, você disse isso, mas não é isso, né? Não tem muito essa linha. E assim, eu sou muito objetivo. E talvez eu não tenha percebido, mas ou eu sou um privilegiado. A gente tem realmente muito mais mulheres. Se eu pensar a minha Secretaria de Educação disparadamente, trabalhando ali na sede, eu tenho mais mulheres. Mas que, de certa forma, eu não vou nem olhar pelo sexo ou pelo gênero. Eu vou dizer que o meu perfil está muito claro. É aquela velha história que eu acho que eu já contei aqui, de quando eu chegava em todos os lugares que eu dei aula, aquela turma que todo mundo dizia que era impossível dar aula, que eu sempre dei aula com tranquilidade. Eu sempre deixei as regras do jogo muito claras. E as regras do jogo claras não eram apenas aquilo que me agradava. Era uma troca de entender dificuldades e posições, de entender que é o lado de lá, porque eu tive o lado de lá, porque a gente tem esse defeito. A gente é jovem, a gente tem um pensamento. A gente é adulto e você quer fazer com o jovem a mesma coisa que o adulto fez com você. Nós temos adultos aí que parece que nasceram com 40 anos, né? É isso aí. Eu de vez em quando olho para um amigo e falo assim, irmão, tá esquecendo, e quando a gente fala, né? O cara vem trazer para mim um problema que o filho fez. Não, estou muito aborrecido, meu filho fez isso. Pô. Aí eu pergunto, mas peraí, só isso? Lembra da gente? Pois é, então são situações. Muitas vezes eu chamei alunos e disse, cara, eu já entendi. Tu matou aula por causa daquela menina. Tá de boa, cara, só não faz de novo. E a gente via as pessoas, pega o livro de advertência e aquela tempestade no copo d'água, e às vezes uma coisa muito mais grave, do mau caratismo, de uma entrega de um colega por algo desnecessário, que demonstrava ali não uma preocupação com o todo, mas um desvio de caráter. O professor gostava daquilo, né? Meu perfil não é esse. Eu tenho um monte de defeitos, mas esse eu não tenho. Então, se ali tem, a gente não percebe. E a gente consegue. Isso é muito legal também. E eu vou repetir mais uma vez. O cara que não é dado a fofoca, ele acaba não ficando sabendo das fofocas. Eu tenho essa dificuldade. Não é muito meu perfil. Eu sei muito pouco. Sei algumas, mas sei poucas.
Mas tem uma grande profissional, que eu só não vou falar o nome dela, porque eu não pedi autorização, que foi muito legal. Ela falou para mim assim, ó, uma profissional de carreira: eu trabalhava coagida, hoje eu trabalho feliz. Eu estou realizado e eu produzo muito mais porque eu hoje trabalho feliz. Nós temos uma gestão na Secretaria de Educação, as pessoas têm que ter sim, o cara sabe que vai, ó, isso aqui é assim. Ah, mas eu sou amiga do secretário. Não conta, como diz o poeta, não mete essa, porque eu não faço isso. Com quem eu quero muito bem, eu tenho o Rafael Massulo, que me acompanha há 30 anos. Esse dia sentou na minha cadeirinha de pensamento lá, eu falei: cara, não gostei disso aqui. Não, eu falei: não justifica, cara. Não justifica. Eu te falei que não é esse caminho. Foi nada de outro mundo, mas é o caminho que eu disse que não era para seguir. Ali quem manda sou eu, pô. Não tem essa. Meu filho, eu amo, é tudo na minha vida. Mas eu fiquei isso, baixou, segurou. Não, mas aqui não cabe o que tu acha mais. Até aqui cabe, daqui para cá não cabe. Porque é assim que a gente conduz as coisas, principalmente com as pessoas que a gente ama. E eu já falei, eu não entrei na universidade para ser professor. Eu entrei na universidade por causa da política. E eu me descobri no 6º período de história um grande professor, que sempre fui. E não vou usar de falsa modéstia, não. Pergunte aos meus alunos. Eu sou um grande professor. Mas eu não entrei para ser professor. E lá brigando, que eu brigava com todo mundo. Professor de didática eu brigava, professor de estrutura eu brigava. Todo mundo de educação saía na porrada na UERJ. A Beatriz... como é que eu sou? Fergão. Um dos grandes nomes do CEP do Estado do Rio de Janeiro. Toda vez que ela encontra alguém de Tanguá, ela faz uma pergunta. Desde a época que eu era vereador. Como é que está, Luciano? Ela foi minha professora na UERJ, eu saía na porrada com ela lá, sabe, aquela coisa de fórmula de pronto, isso é assim, por quê? Não, mas eu quero, não, esquece. Mas eu me descobri. E aí quando eu fui lá no 6º período, eu falei: caraca, eu sou professor. E as coisas começaram a didática, entender, encurtar caminho, perceber que o aluno, aqui, assim não está rolando, eu tenho que mudar para cá, com essa turma é assim. Isso foi acontecendo, isso facilita. E eu sei o que o professor precisa, nem sempre eu tenho para dar. Mas não é porque eu estou secretário que eu vou mudar a minha concepção. É claro, tem colegas que não entendem. Tem colegas que vêm com pré-conceito, tem colegas que mantêm, talvez por conveniência, ou por estar em grupo diferente, mas é muita legitimidade. Por isso que legitimidade. Por isso que eu tenho uma convivência com o CEP, que eu sempre falo que é harmoniosa, que às vezes vai ter choque. Eu não sei se amanhã ou depois pode ter uma grande manifestação, mas se tiver, não vai ser porque o CEP foi enganado. Nem se o prefeito, que nunca fez isso, o Rodrigo nunca fez, mas se ele mandar eu mentir, eu não vou mentir. Porque a gente vê estruturas de secretarias que armam contra o sindicato, de secretários que não atendem o sindicato. E aí o sindicato é que é ruim. Eu não vou fazer discussão ideológica. Todo mundo já sabe que eu sou um ex-extrema esquerda. E a gente sabe que normalmente o sindicato tem esse perfil. Não está me dizendo nada. Desde que ele se preocupe com a educação. Pelo caminho que ele acha que é aquele. E eu não acredito nesse caminho mais, faz tempo. Mas a gente ali não conversa ideologia. A nossa ideologia é educação de qualidade, respeito pelo profissional, respeito pelo aluno. E a gente tenta construir junto. E a educação era toda feita assim. E a gente trabalha... Se ele faz um caminho numa direção para isso, você faz outro, o problema é que todo caminho dá na venda. Exatamente, exatamente. E aí, mais uma vez, vou dizer, aqui tem grandes profissionais. Você tem ali uma Vilma Sodré. Esteve aqui no programa, excelente entrevista. Está guardada aí para quem quiser assistir de novo. Ah, você está puxando o saco da Vilma. Não, pergunta a um monte de professor, um monte de especialistas em educação. Quem é a Vilma Sodré? Olha os comentários da entrevista que ela deu. Aí eu tenho o Gelson, que foi um diretor de uma unidade escolar, que eu conheci o Gelson numa condição diferente. Ele de funcionário de uma secretaria e eu de empresário, onde o Gelson nunca pediu R$1 de propina. E eu nunca falei isso publicamente. E nunca conversei isso com o Gelson. Porque teve situações ali que normalmente em outras prefeituras por onde eu passei, o canto da sereia vinha. Pelo menos um café, né? Nunca me pediu um café. E aí, aquilo dá... Eu nem sabia que ele era professor, ele estava lá, acho que cedido, fazia parte de um governo.
e de repente eu encontro o Gelson numa outra situação, eu como político, depois eu como professor. Eu fui professor durante um pouco tempo, porque logo depois veio a pandemia, um pouco tempo fisicamente, mas fui o professor da gestão do Gelson. Alguém que conhece muito dessa relação. E, gente, a gente tem falha, claro que tem. Ah, mas eu não gostei daquilo que o Gelson fez. Gente, características. Tem coisas que o Gelson entende que é daquele jeito que vai desagradar. Pode me desagradar também. Tem coisas que eu vou fazer que vai desagradar quem pensa igual o Gelson. O que não pode é a gente manipular. O que não pode é a gente impor verdades, impor, sabe, vaidades, e ali não tem. E aí você tem o Manelin, que é outra, é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, que é preta, pobre, que sabe a importância do estudo. Também esteve aqui. Que sabe a importância de tratar do emocional. Isso eu estou dando assim, algumas referências que se eu começar a falar aqui, eu vou embora. Aí tu vai numa Letícia Alfradique, que está lá com a gente, e vai embora. Tu vai lembrar de pessoas e mais pessoas, eu vou ficar até amanhã falando nomes aqui. A gente tem que aproveitar, pô. Se eu tenho ali, eu vou fazer um bolo. Aí eu tenho o fermento royal, eu tenho o meu leite desnatado Itambé, eu tenho tudo de primeira. Aí você não usa os ingredientes. Ah, não vou botar leite, eu vou misturar esse leite com água para render. Eu gosto muito desse exemplo do bolo, porque já reparou que ninguém come fermento sozinho? Alguém pega uma colher de fermento? Então, claro que não. Mas para você ter o bolo saboroso, você consegue fazer sem fermento? De jeito nenhum. Não é isso? Ninguém pega o trigo cru. Eu nunca vi. Ninguém pega o trigo cru, uma colher de trigo, e pô, açúcar a gente até faz, né? Eu fazia com leite em pó, açúcar não. Quando é leite em pó, a gente que não é criança faz isso. Às vezes, deixa agarrar no céu da boca, né? Exatamente. Deixa agarrar no céu da boca. Agora, quando você junta o trigo, que ninguém come sozinho, né? Ninguém coloca o trigo. Ah, não, vou comer uma colher de trigo aqui, por que não? Porque é gostoso. Ninguém faz isso, cara. Leite em pó, leite condensado, essa parada aí todo mundo já fez. Agora, fermento, encher uma colher de fermento e jogar na boca porque é maneiro. Você vai ver que vai borbulhar na boca parecendo que está dando crise epilética. Ninguém faz isso, cara. Agora, quando você junta fermento, trigo, ovo, açúcar e mais a temperatura, o aquecimento do forno, faz um bolo gostoso, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. Mas eu digo, você tem um ingrediente de qualidade, aí você não vai usar. Deixa pra lá. É, porque se não gosta desse aqui, então não vou usar, mas tem qualidade. Vou dar um outro exemplo sem falar nomes. Em determinado momento na rede, tinha gente que eu não falava, por um histórico de dificuldade de relacionamento. Ó, antes de você falar sobre isso aí, só escuta isso aqui, cara. O Felipe Borghesoni diz o seguinte: esse entrevistador já esteve aqui em casa, gaúcho de Dona Eva, e manda aqui um coração, um para mim e um para Luciano. Gente boa. Beijo, Luciano Lúcio, família de Dona Eva gaúcha aqui, né? Grande Eva. Ogilei Ferreira, passa aqui, boa tarde. Competente funcionário. Luciano. Jacuru Calçados, boa tarde. Josélia, grande Josélia. Cadê você na Raxaldi? Saudade sua lá, hein, moleque? Rosane Mendonça. Essa Josélia da Jacuru é aquela que ganha 3, 4 sorteios. Não tá indo mais, não tá ganhando mais nada, Josélia. Josélia da Jacuru, a maior fábrica, a maior loja de calçados ali. Rosane Mendonça, que a gente chama aqui de Rosane da Cibran. Me viu crescer. Boa tarde, Rosane. Luciano Lúcio é tão maravilhoso na nossa cidade que quando perde a política a gente não acredita, escreveu aqui o Felipe Borghesoni. Obrigado, Felipe. Valeu, Felipe. E aí Rosane Mendonça escreveu: verdade, Felipe. E o Felipe manda beijos aqui. Bom, obrigado. Segue aí o seu raciocínio. Eu ia só finalizar aqui, no caso de uma funcionária que a gente teve um problema de relacionamento. E quando eu cheguei na secretaria, vendo a qualidade do trabalho dela, ela foi promovida. Inclusive, na época, com possibilidade de gratificação. E teve gente que falou: mas você não tem um problema? Eu falei: sim. E aí eu vou fazer referência ao saudoso Aurino Lima, que foi, inclusive, a maior parte da vida política de plenário nosso, nós fomos desafetos. Mas ele dizia o seguinte: não vai comer galinha com batata na minha casa. Na ocasião, não comia galinha com batata na minha casa. Mas eu não podia, isso é desonesto, né? E tanta gente que causa. E eu vou voltar àquela profissional que falou que trabalhava sob coação. Como ter uma saúde mental? Como que ela vai passar para os comandados dela? Como que os alunos dela, ou dos comandados dela, ela como uma coordenadora, todo mundo coagido. Eu vi uma vez uma tirinha, eu acho que foi estudando Michel Foucault, que é muito legal. Um dono de uma grande empresa chama o seu gerente geral e dá-lhe aquela bronca, destrói o cara.
O cara sai da sala dele e chama o supervisor. Acaba com o supervisor vai lá no pátio e humilha o operário. O operário chega em casa e esculhamba com a esposa. A esposa entra no quarto e acaba com a saúde mental do filho. E a tirinha acaba com o garoto dando um pontapé na bunda do cachorrinho dele. Ela é engraçada, mas ela é reveladora. Olha o estrago emocional. Olha a doença que todo mundo tá. Olha o que essa criança sofre. Olha o que essa dona de casa... Olha o que... Eu não sei qual foi o problema com esse grande empresário, mas a tirinha, ela é sensacional. E aquelas tirinhas que elas, além da mensagem, a caricatura, né? O negócio é muito legal. Aquela cena final do garotinho dando um pontapé na bunda do cachorrinho, o cachorrinho todo torto saindo assim, porque essa é a relação da doença, né? Ela vai se propagando. E a gente já tem um defeito muito grande de pegar o lixo dos outros pra gente, que é um exercício diário. Verdade. Eu, de um tempo pra cá, aprendi. Às vezes, quando eu tô vendo, eu tô com o lixo do outro e falei, espera aí, meu irmão, isso aqui não é meu não. Que tem gente que sai do caminhão de lixo, cara, ele quer jogar em algum lugar. E esse lixo é dele, irmão. E quando você está numa rede, o nome já diz, é um trabalho em rede. Você tem que ter muito cuidado para não deixar isso não partir de você. E eu faço exercícios diários, às vezes eu pego pesado em algumas situações e tento muitas das vezes contornar imediatamente. E às vezes dentro dessa rede você vê uma peça que precisa ser contida ou até substituída para que o todo não seja comprometido. Tem. E aí tem, eu costumo dizer, dizem que esse pensamento... Aliás, um abraço aqui para o meu amigo Sadam. Sadam, esse aqui... Flávio, boa tarde. Boa iniciativa levar o Luciano Lúcio no programa. Sempre um bom papo. Abraço. Deixa eu falar uma coisa aqui. E aí, vamos lá. Mais uma vez, aquelas coisas que dentro do que as pessoas acham que não podem ser ditas, né? Tem isso, né? Sadam, camarada que eu não quero saber onde ele está, qual a posição dele política, partidária, é um cara que eu tenho um carinho, eu falei isso para ele. A gente tem uma história junta, lá atrás, dentro dos movimentos de motociclismo, um cara com uma capacidade de abstração fantástica, com conteúdo, com inteligência, que sabe fazer uma crítica, sabe fazer uma colocação, eu posso concordar ou não, mas que ele tem muito cuidado para não ofender pessoas, e isso é muito importante. Eu vou até dar um exemplo aqui da vereadora Aline, que foi vereadora comigo, e eu dizia isso na época, que é uma coisa que eu gostava muito da Aline, porque ela batia no governo, ela era oposição, mas ela tinha muito cuidado para não acertar pessoas, para não acertar famílias. E a gente tem que ter um cuidado muito grande quando você tem determinada posição, uma ferramenta. Você tem um microfone aqui na mão, Flávio, você pode causar um dano muito grave para uma pessoa, com a sua inteligência, com a sua experiência, com a rede que te cerca. E você sabe o que é isso, porque você foi vítima disso. Então, quando a gente está em determinada posição, a gente tem que ter muito cuidado com o que você vai fazer. E eu já contei uma história aqui, eu vou repetir do mal que eu, como criança, fiz para a saúde mental de uma outra criança. Um belo dia, grande Gilmar, abraço, irmão. Um belo dia, eu fui abastecer num posto de gasolina. Não vou dizer o nome da pessoa, porque é uma pessoa que é conhecida. E essa pessoa estava trabalhando de frentista, um posto que não existe mais, do lado da Secretaria de Fazenda de Tanguá. E eu falei, opa, tudo bem, como é que você está? Ele olhou para mim e falou assim, eu estou bem, eu não sou mais feia. Eu não sou mais a menina feia. E eu não entendi aquilo que ela falou para mim, eu não sou mais a menina feia, eu não entendi. E ela saiu com um riso sem graça, e eu não aguentei. Eu abasteci, encostei o meu carro e saí. E chamei ela, falei, mano, vem cá. Eu não entendi. Ela falou, você não lembra? Eu falei, não. Mas você sempre disse que eu era a menina mais feia da sala. Isso deve ter uns 10 anos, Flávio. Ou um pouco mais, 10 a 12 anos. Cara, eu não lembro disso. Eu não lembro, eu sei que eu estudei com ela. Eu fiquei tão constrangido, eu falei com ela, eu quero te pedir desculpa e dizer que você nunca foi essa menina feia. Será que eu não quis te namorar? Não, eu inventei isso, ainda brinquei. E ela foi e se abriu mais ainda. Ela falou que isso, ela carregou isso para a vida toda. E eu cheguei em casa e eu chorei. Eu chorei quando cheguei em casa. Eu fiquei muito mal aquele dia. Porque mesmo eu sendo uma criança, eu fiquei pensando, aquela menina que estudou comigo com 13, 14 anos, que estava me dizendo que por quase, sei lá, 25 anos,
ela carregou um trauma, porque eu era, na época, o garoto da sala de aula, não o bonito. Eu brinco com a minha esposa que ela foi uma heroína, não sei o que ela viu em mim. Hoje eu sou um gato, sou lindo, maravilhoso. Eu vi umas fotos daquelas antigas, Edilson. Passa essa etapa. Mas naquela época, eu era o filho de Dona Gracinha. Eu era o filho da professora que era coordenadora. Naquela época, e hoje, as pessoas falam em pobreza, e ela existe, mas galera, você não sabe o que é pobreza não. Porque na minha época, eu tinha o dinheiro para comprar um tênis. Hoje eu tenho 5, 6. Eu tinha um, mas tinha um melhor tênis, um Montreal, que era antibacterial. Aquele Montreal que tinha propaganda na feio, televisão. marrom com cor de bola, uma borracha horrível, mas era do... Mas era Montreal, pô. Domingo no Parque do Silvio Santos, era o tênis Montreal, que é antibacterial. É. A molecada da rua levava, que tinha os sapateiros, que o cara consertava o mesmo tênis 2, 3 anos. Quem tinha o melhorzinho tinha um que chute. Filho, e olha lá, aquele que chute ali. Hoje em dia todo mundo consegue comprar um calçado. Que chute durava 5, 6 anos, cara. Então eu era tido, eu era visto como elite ali, né? Então aquele cara, que era o cara que as pessoas queriam conversar, queriam estar perto, impôs para ela uma situação vexatória. Assim, vocês imaginam, agora vamos lá, esse é um aluno da mesma idade de outro, que não tinha noção, talvez tenha passado batido, ou o professor aquilo não achou normal. Agora vocês imaginem quando um professor faz isso. Imagina quando um pai e uma mãe pegam todo o seu caminhão de lixo de suas frustrações, e isso está espalhado, está assim, ó, um negócio absurdo, jogado, e a gente sabe de casos, e casos, e mais casos, e mais casos. E a gente acha que isso é natural. Isso não é natural. Isso não é normal. Joga nos filhos, joga na esposa, ou joga no esposo, né? Joga no colega do lado do trabalho. E é por isso que eu falei da relação aqui do grupo que você coordena, sabe? Sim. Porque por vezes o cara é um colega numa questão de exaustão mental, ele vem puto de casa por alguma razão, porque venceu lá uma boleta que ele não conseguiu pagar, e despeja no colega aquele lixo que ele... Mas isso é pontual. Agora tem gente que tem isso como natural, e é isso que precisa combater. Combater, primeiro, com informação. Segundo, com educação. E me desculpem. Terceiro, com coação, sim. Esse negócio de que agora tudo é mimimizinho. E aí o secretário de Educação não pode falar isso, mas eu falo. Porque eu acabei de dizer, primeiro, entendimento do que está acontecendo. Para que a gente possa se colocar no lugar do outro. Ser o juiz da causa. Colocar no lugar do outro, porque todo mundo tem seu dia ruim. Segundo, o processo educacional, que fala-se tanto de gestão democrática, gestão democrática. Começa por aí. Começa por aí. E depois, se a gente observa que nada disso está sendo levado a sério, é a mão pesada da lei. Porque eu não estou ali de enfeite. Não é à toa que meu CPF está ligado desde a compra do lápis até a obra da creche. As pessoas falam como se a gente... porque não entregou aquele kit, o secretário não tá nem aí. Quem falou para vocês que não está nem aí? Nem se eu quisesse não está nem aí. Porque eu respondo por isso. Quando tem um atraso processual, quando um kit pedagógico igual o nosso, porque na cidade de tal já entregou. Teve 2 participantes, aqui tem 45 participantes no processo. Caraca! 45. E o segundo está questionando o que ganhou. E a gente no meio do fogo cruzado com a aula para voltar 17. Aí eu tenho um processo de alimentação que o primeiro lugar já abriu mão. Porque ganhou com valores impraticáveis, que o segundo vai abrir mão. Porque se não abrir mão, não tem o fornecimento. Porque a gente, vou repetir, falou-se tanta besteira por aí. A gente sabe o que é o jogo da política, como funciona. Mas é muito legal você estar numa administração que o prefeito não te pressiona para fazer uma loucura, que em muitos lugares... Então, se a gente não resolve isso rápido, eu não consigo botar comida para as crianças dia 7 de fevereiro, que é a volta às aulas. Mas não pense que se não botar, eu não tenho responsabilidade, porque dependendo do que acontece, o Ministério Público me chama para estar lá na cadeirinha do pensamento. É a tal da oitiva, que eu fui saber o que era uma oitiva quando eu fui a primeira vez, fui tratado igual bandido. Igual bandido pela promotora Renata Mendes. E quando eu saí de lá, fui tratado com todo respeito pela promotora Renata Mendes, porque eu conquistei aquele respeito. Porque ela estava acostumada a lidar com bandidos, né? Então ela achou que eu era mais um bandido. E depois ela viu que não era um bandido. E foi muito legal quando a gente toma um café
Quando eu deixo de ser presidente da Câmara e vou conversar com ela, e ela agora é diferente. Queria falar com o senhor, isso. Porque o Brasil também é o contrário. O Brasil, eu chego aqui e digo que o Flávio é ladrão. É o Flávio que tem que provar que não é. É um negócio esquisito disso, né? Esse é um negócio que não entra na minha cabeça de jeito nenhum. O cara arruma ali 3, 4 fofoquinhas, besteirinhas, porque nos Estados Unidos, como exemplo, é o contrário. Cadê o subsídio? Me prova isso aqui. Por mais que aqui você corra o risco de você me chamar e inverter, mas sempre tem uma... Sabe? E aquelas coisas também que a gente discorda, né? Tem secretário de Educação que já fez uma coisa que não deveria fazer, mas que a coisa aconteceu. Um exemplo hipotético, eu não vou falar o caso específico, para não citar o nome do secretário. Um curso que não poderia acontecer em tal lugar, mas o curso aconteceu. O lanche chegou e o material chegou. E o curso custou, um exemplo, 500 mil. Foi errado? Na minha concepção, ele tem que ser multado, certo? Ele errou. Não, o tribunal mandou devolver os 500 mil. Só que a comida alguém comeu. O material alguém levou. E o ensino aconteceu. Mas não podia acontecer ali, aí manda devolver. E isso tudo a gente é sujeito. Por isso que eu sempre brinco com a Vilma, que cuida do meu CPF. Tudo meu é a Vilma que está lá. Vilma tem todas as minhas senhas. Vilma cuida de todos os convênios. É Vilma Sodré, que me orgulha muito de poder falar isso, né? Porque ela sabe muito bem que ela cuida do CPF de alguém que ela também não tem o menor problema de cuidar do CPF. Ela só precisa me ajudar e me orientar. Porque se a Vilma Sodré falar não faz isso, eu vou voltar à história do Papa. Papa Francisco vai ligar lá, como é que é espanhol? Não hablo espanhol, mas ele vai meter lá o castelhano, mandando eu assinar, eu vou dizer, Papa, ó, esquece que eu não assino não, vem você, desce daí do Vaticano, vem pra cá. Não vou assinar porque Vilma disse que não vou porque assinar. Porque a Vilma falou pra eu não assinar, porque é o meu CPF. Aqui, Vilma entende mais que eu sei dessa então assim, enfim, Flávio. É isso, é assunto para mais de metro. Luciano sempre foi inteligente. Beijão para Flávio, Luciano e Felipe. Escreve aqui Rosane Mendonça, minha amiga Rosane da Cibrana. Família de Dona Eva Gaúcha, botou aqui o Felipe, né? E mandou um beijo para Rosane também. O Evandro Carvalho passa aqui também, nos dando aqui uma boa tarde. Muito obrigado, Evandro, pelo seu carinho, pela sua participação. Qual Evandro? Só tá Evandro Carvalho? Só Evandro Carvalho. Dá para ver a foto? Gente boa Evandro estudou comigo no Colégio Municipal, agora que eu estou vendo ele, que foi meu colega de turma, colega de município. Eu acho, não sei se ele vai ser pastor, não sei. Eu acho que ele é evangélico. Eu conheço lá de trás da época do grupo do Pagode. Mas é da Prefeitura Municipal de Tamboraí. Da Prefeitura, grande Evandro, não vejo há muito tempo, gente muito boa. Um abraço para o Evandro. O sorriso sempre estampado no rosto. Colegas de Colégio Municipal, não na mesma turma, mas gente fina. Hora do recreio era junto lá na mesa de ping-pong. Abraço, Evandro. Bom sujeito. Passa por aqui também minha queridíssima amiga Márcia Matos, né, vereadora de Tanguá. Colega de profissão, trabalhando, dando duro, vereadora aqui, trabalhando, passou num processo seletivo em São Gonçalo, professora lá. Esse dia eu liguei para ela, tá me devendo, Flávio, porque ela não foi na minha live. Mas isso eu vou resolver com ela depois. Pegar leve que hoje quem dá moção de repúdio é ela, não sou mais eu, né? Mas esse dia estava trabalhando por outros lados também aí. Mas botou uma foto de praia nesse fim de semana. Aí, olha, Fernando, fiscal. Botou uma foto bonita. Tá certo, tem que gastar o dinheirinho da Prefeitura de São Gonçalo. Tá certo, Márcio. Então, boa tarde para Márcia Matos. Simone Lemos, meu bem, um beijo para você. Muito obrigado por você estar aqui nos acompanhando, né? Amo você. Muito obrigado aí pela sua participação aqui. Minha queridíssima amiga de longa data, do tempo de infância, Marcele, da escola, da Clínica Escola do Autista. Rapaz, isso ajuda a minha vida para Marcele, popularmente chamado de Pretinha. Não, você é da nova geração. Marcele chamada de Pretinha por Delane, mãe dela, que foi minha colega de Eustódio Vargas, neta de Dona Leda, que foi minha colega de enfermagem no Eustódio Vargas, é alguém porque eu tenho muito carinho. Beijo, Marcele é especial demais, é alguém que eu conheci na época da banda 4 Estações, ela vivia atrás da gente acompanhando ali, era Bar do Felipe, era choperia, era o clube, onde tivesse ela segue sendo fã da banda, né? Sim, mas inclusive ela estava, né, vendo a Rockstar Machine, ela estava lá, ela foi no almoço no Engenho agora, no último sábado. Mas a Mar, ela além de ser alguém de carreira, é alguém que tem uma experiência cotidiana com autismo,
e faz uma gestão lá muito compreensiva. Eu achei né, muito cara? bacana quando soube que ela ia ficar à frente da clínica Escola do Autista. Fiquei muito feliz, né? Na condição de conhecer ela e achar ela uma pessoa competente, e por conhecê-la também de muitos anos, desde a época de o Hospital da Cevagem, que eu trabalhava com a mãe dela, era ela pequenininha, né? E frequentamos a mesma igreja durante bastante tempo também. Beijo, Marcelo. É a Má Boa. Né, o apelido é Má, a Má Boa. Mas é Má com H, então... Ah, tá bom. Márcia Matos está dizendo que você não deixa passar nada, né? E o Felipe diz aqui, Márcia Matos é humilde, veio logo de vereadora da cidade, manda aqui um monte de coração. Marcela, que esteve aqui no nosso programa também, foi bem legal. Márcia também teve, a Márcia eu não consegui. Márcia esteve aqui também semana passada. Eu sempre acompanho, mas a Márcia eu não consegui Segunda-feira passada foi bem legal aqui a conversa da Márcia também. O olhar do Legislativo para essa questão de saúde mental, para essa quem questão conhece também. O olhar do Legislativo é fundamental, principmente porque quem conhece. Márcia conhece muito, né? Muito legal. Isso é muito legal. Muito legal recebê-la aqui. Obrigado, vocês todos aí que estão nos prestigiando. Quem está chegando agora, está recebendo aqui Luciano Lúcio, que é um cara multifacetado, né? Hoje é o secretário de Educação. Estamos conversando aqui sobre saúde mental à luz de quem é profissional de educação, né? Deixa eu mandar aqui, o Cadinho mandou aqui uma mensagem. Cadinho sempre faz uma participação, sempre manda uma mensagem pra gente. Deixa eu dar som aqui no meu telefone e vamos ver o que o Cadinho falou aqui. Vamos lá, Cadinho. Flávio, boa tarde. Agora que eu liguei o programa, que eu estava tomando banho. Me diz quem é que o entrevistado, tá bom? Tá, um abraço para você e um bom começo de semana, viu? Obrigado. Saudade de você. Um abração, tá? Um beijo no coração seu aí, tá? E um abraço no entrevistado. Mandando um abraço para o entrevistado. Cadinho, seja bem-vindo sempre, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho. Cadinho é um daqueles ouvintes que a gente gosta bastante de tê-lo, né? Eu conheci Cadinho, era moleque, indo no programa Nosso Amiguinho, da Rádio Jornal 1340, a época Rádio Contemporânea, lá no centro da cidade, um programa feito pela Dalva Rocha, e Cadinho fazia estágio lá, cara, né? Dalva Hoje é Dalva Matos, da Itaboraí. Dalva, gente fina demais. Ela era apresentadora do programa. Nem sabia. Imaginei que você conhecesse conheço ela. A Dalva, uma querida, Dalva, uma querida. Hoje vive em Itaboraí. Mas conheço Dalva um cadinho. E Cadinho estava sempre lá na rádio. A gente era moleque, não sabia exatamente como é que eram as coisas, né? E assim, cara... e o Cadinho depois, agora recentemente, que ele mandou dizer para mim que ele estava fazendo estágio lá, aprendendo a sonoplastia, né? Então, muito legal. Cadinho, um beijo para você. Obrigado pelo seu carinho. Cadinho é um cara que gosta de rádio, né? Gosta de rádio. Ele manda mensagem pra gente, a música tá tocando ao fundo. Quando não é rádio, é a tal da Alexia, né? Que ele coloca lá com as melhores... E tem um gosto parecido com o meu e o seu para repertório musical, né? Grande Cadinho. Mas, gente, essa questão do mau-caratismo aí do coleguinha de turma que entristece o colega, que o Luciano está dando testemunho dele aqui, a gente quando é garoto é muito escroto, né, cara? Desculpa, gente, eu já cansei de pedir desculpas a meninas, sobretudo com as meninas, né? Mas eu fui vítima de bullying, a gente não chamava de bullying. Eu era magrinho, não sabia estar de lado ou de frente, né? Vi a foto. Sofri muito, hein, parceiro, na escola. Eu vi a foto. Cara, assim, a gente é muito mal com as meninas, cara. E eu sempre falo isso com os adolescentes, né? Sempre que eu trabalhava com adolescente, começa aquela brincadeira, botar apelido nas coleguinhas por conta de determinadas formas do corpo que a gente acha feio enquanto é garoto, sem prestar atenção nas coisas. Mas depois que a puberdade chega, você percebe que aquelas coisas maiores que você bota apelido e implica, é maneiro. Né? É a menina que às vezes tem um seio que aparece mais cedo e aí você bota logo um apelido, aí daqui a pouco a adolescência chega. Quantas meninas eu perdi de namorar porque eu ficava sem graça de chegar junto, porque eu fui escroto quando era moleque, lá com 8 anos, 9 anos. Agora vamos lá, eu não ficava sem camisa, a minha mãe me obrigava, eu não ficava, porque na escola uma coisa é um colega te chamar de magrelo e outra ela fala, você é uma magreza. Então isso impactou. Eu com 11, 12 anos, e ninguém me fazia tirar a camisa, porque criou um trauma. Então vamos lá, cara.
se a gente parar para ver isso, se a escola não se prepara para isso, se a gente não tem... E aí eu falo com ações, usando metodologia, usando a ciência, usando toda essa formação que hoje está ali na mão. Eu não tenho dinheiro para contratar um especialista. O Léo Peclat, o projeto só dá até aqui. Vai para o YouTube, filho. Vai lá que você se forma, você vira multiplicador se você quiser. Verdade. Não dá para ignorar, vou repetir. Não dá para estar pensando só em tijolo, em telhado, porque eu comprei isso, porque eu comprei aquilo. Se você vê o material e não vê o imaterial, aí, filho, não tem saúde mental, não tem sociedade, e aí a gente está no buraco. Eu tenho uma prima, eu já tinha minha filha já, né, cara? Mas essa prima era adolescente, 11 anos, 11, 12 anos. Um dia ela estava meio cabisbaixa, aí eu cheguei, o que aconteceu? Eu, por trabalhar muito com adolescente desde muito cedo, na época da igreja, a gente consegue perceber os adolescentes, né? Em suas indecisões, em suas dúvidas. O que está acontecendo? Flávio, eu não tenho um menino que olha para mim, cara, porque eu não tenho peito, eu não tenho bunda, eu não tenho cintura, diz que eu sou magrela, me chamam de vassoura, não sei o quê, contou os apelidos dela lá que os meninos colocavam e tal. Eu falei, vem cá, deixa eu contar uma coisa para você. Relaxa. Geralmente as meninas igual você, assim, que demoram a se desenvolver, depois elas ficam bem bonitas. E as que da sua idade já estão prontas e a galera está olhando, querendo namorar, depois que fica mais velha, embucha todas elas. Relaxa. Eu sei disso por experiência, porque aquelas meninas a gente achava gatinha quando tinha 11 anos. Sutil igual o dinossauro. E, cara, esqueci disso, Luciano, esqueci. Ela hoje vive nos Estados Unidos, né? Tem 20, acho que ela está com 26 anos, 28 anos agora. Cara, 2, 3 anos atrás ela mandou uma mensagem para mim, mas Flávio, não é que você tinha razão? Eu nem lembrava, mas razão de quê? Aquela meninada que estudava comigo, Flávio, já tiveram filho, casaram, descasaram, estão tudo ruim para Dedéu, estão tudo pior do que eu. Então assim, cara, eu estou contando essa história aqui porque me parece que tão importante quanto ministrar o conteúdo de aula, eu acho que é entender, sobretudo quem trabalha com essa galera de ensino médio, esse público, né, essa garotada do ensino fundamental, do segundo segmento do ensino fundamental, essas incertezas, né, Luciano? Corpo, cabeça... Deixa eu te falar uma coisa. Gabriel, o nome dele. Gabriel, tá tentando lembrar o nome. Foi meu aluno Iguaba, CIEP 457. Um aluno com sérias limitações. Mas muito disciplinado, muito comportado. E eu criei algumas adaptações para que o Gabriel passasse. O Gabriel passava sempre na espinha, conselho promocional, e eu sempre somando para o Gabriel. O tempo passou. Foi no sábado, eu chamei meu filho muito feliz e abri uma foto. O Gabriel está na aeronáutica. E aí eu fico pensando, se lá atrás... Se não tivesse... mas ele não é muito bom em matemática, ele passa raspando em português. Mas espera aí. E aquele perfil de líder, de disciplina, que o cara era muito disciplinado? Sabe aquele camarada que conseguia ficar numa aula chata? Não sei se ele dava prestando atenção, mas ele conseguia ficar parado, olhando, que escrevia na hora que tinha que escrever, que encarava a fila quando tinha que encarar. Você tem que ter esse olhar. Você tem que entender isso. E vamos lá, da mesma forma que a gente lá conseguiu ajudar, a gente podia ter destruído a carreira. Esse garoto podia ser um frustrado emocionalmente hoje. Sei lá o que ele poderia se transformar, sei lá, um serial killer, um psicopata, não sei. A escola tem essa missão. Não, e sem a querer, gente precisa entender isso. Sem querer passar pano, de vez em quando tem esses malucos que entram em sala, em escolas aí e descarregam uma arma e mata professor, mata aluno, não sei o quê. E quando você vai levantar a história, é um cara que ali atrás foi destratado por colegas, por professores, ninguém prestou atenção no sujeito, né? Quase todos eles, essas catástrofes que acontecem no Brasil ou nos Estados Unidos, o nascedouro é sempre esse maltrato, né, Luciano? Esse não perceber aquele aluno. Não falo da permissividade, tá, gente? Eu não sou a favor disso. Passa de qualquer... Não está falando com a pessoa errada, né? Mas é muito legal quando você consegue fomentar no teu aluno a ideia, né? Eu sempre brincava com os meus alunos que a vida não é bossa nova, é heavy metal, eu falo isso até hoje. E é muito legal, vou te dar um exemplo de um cara que não foi meu aluno, mas que eu conheço a história dele, porque a gente trabalhou junto muito tempo.
E agora a gente, de certa forma, trabalha junto. Não está tocando na minha banda, mas está tocando na outra banda que sai lá em casa para fazer o carnaval. Não sei se você sabe, Filipinho, com todas as suas dificuldades, com a sua relação como músico, trabalhando na MP Xavier, Filipinho é o primeiro colocado de Rio Bonito na prova do INSS, pô. Rio Bonito vai ter 6 vagas para o INSS ali. Só 2 Rio Bonitenses passaram na prova. Filipinho foi o primeiro lugar. Com muita dedicação, sacrifício, disciplina, sofrimento, erros e acertos, mas com certeza, alguma coisa, em determinado momento na escola, algum professor ensinou ele a focar nas potencialidades, aquilo que ele... vencer a dificuldade. Você, para ser bom, você tem que fazer isso, isso, isso. É um cara que é um guitarrista fenomenal, um músico de excelência, e agora, para quem não sabe, o primeiro colocado, dos únicos 2 de Rio Bonito que passaram nessa prova, Felipe é o primeiro colocado. Que legal, cara. E tem tantas histórias assim, em cima e embaixo, que passa por todo esse trabalho da sala de aula, sabe, da exigência, da disciplina, mas sobretudo desse trabalhar o emocional. Eu sou muito exigente com meu filho, e muito exigente com ele, e ao mesmo tempo eu consigo permitir que ele tenha determinadas liberdades, porque elas são produtivas. Né? Tem uma frase que eu não sei se é de Che Guevara, como dizem, né? Aquela frase escrita em castelhano que traduzindo é "hás de endurecer sem perder a ternura". Eu acho que acho muito significativo isso. Você tem que ser firme, tem que ser, né? Sobretudo quem tem um papel de liderança, mas sem perder essa essência do carinho, de entender o outro, né? E procurar se informar. Durante muito tempo, eu ouvi e eu falei, pô, o cara só fica jogando, o cara só fica no YouTube. Hoje você vê muita gente já milionária com 20, com 22 anos, porque se especializou naquilo ali. Vou repetir, tem caso, acho que tem uma novela agora que está mostrando um garoto que está doente por conta desse vício, né, dessa dependência. Então você é dosar, é acompanhar, é ver, mas sobretudo entender. Isso vai da sua casa, isso vai do seu espaço profissional, do seu cotidiano profissional, e sobretudo quando a gente está falando do profissional, quando a gente está falando da educação, que é o que realmente vai fazer as coisas, vai fazer a diferença nessa sociedade doente que a gente tem ainda. Mais ainda depois de tudo que aconteceu nos últimos anos. E aí, já caminhando aqui para o final do nosso programa, né, agradecendo aqui o Luciano conosco, eu queria finalizar, Luciano, falando de equilíbrio, né, porque me parece que essa é a dosagem que falta para a nossa sociedade, né? Essa questão do equilíbrio, quando você fala aqui das forças políticas que se digladiam, né? Eu fico vendo aí esse momento atual aí dos Lulas contra os Bolsonaros, né? Essa loucura toda que permeia a nossa sociedade. O que me parece é que falta um pouco de equilíbrio na análise, né? Eu sinceramente, amigos, né, fico vendo as reportagens, eu queria pegar, já que você citou, queria pegar o caso dos índios Yanomamis, né? Para olhar o noticiário e olhar a repercussão desses fatos. Eu vi aquelas imagens, né? São imagens realmente chocantes, mas quando... Me corrija, professor de história, por favor. Eu lembro que quando eu estava lá na primeira série, Tia Nazaré, 1982, Escola Estadual Barão do Rio Branco, e lá na aula de estudos sociais, disseram que o índio vivia de caça e pesca. Então eu não consigo ver um índio subnutrido naquela loucura toda que eu vi lá naquelas fotos, né? Que eu aprendi que o índio, ele vive de caça e pesca. Acabou os animais lá naquela enorme reserva Yanomami, não tem peixe lá, será que não tem como se alimentar? Os caras estarem naquele estado de subnutrição, o que está acontecendo? Então me parece que tem coisas a mais, né? Do que simplesmente não tem alimentação, né? E o que eu acho curioso é que ninguém para perguntar isso, porque eu estava conversando com o Eurivaldo aqui na rádio esses dias. Cara, na primeira série eu aprendi que o índio vivia de caça e pesca. Eu não sei que negócio, a gente tem que receber subsídio do governo, alimento do governo, sei lá de quem for, das igrejas, de ONG, não sei o que mais, porque quando Pedro Álvares Cabral chegou por aqui, era assim que funcionava, né? Você não estou acompanhando, ali tem a história do... Venezuela, do lado lá, do Brasil do lado de cá, né? Tem tudo Meu Deus isso. do céu, do garimpo, existe uma... Eu não conheço aquilo lá, né? Então não posso falar com profundidade, mas que os garimpeiros, o garimpo ilegal teria tomado conta daquela área,
Mas assim, o que me incomoda é que eu vejo muita gente preocupada com a tragédia humanitária, e é triste ver aquilo ali, e aquela velha história do jogo do poder, né? Muita gente querendo transformar isso em palanque político, seja para lá ou para cá. Né? Isso é um problema grave. Impressionante. Né? Um problema muito grave. Mas enfim, é isso, irmão. Mas, gente, vamos lá. Minha amiga Elanilza, boa tarde para você. Edson Silva, boa tarde também. E dizendo aqui, boa tarde, meu secretário, né? E obrigado, Felipe Borgeson, aí pelo carinho aí com nossa, forte abraço, com nossa audiência aqui. Luciano, caminhando então aqui para nossa... Eu queria que você conversasse um pouquinho sobre a questão do equilíbrio, a importância do equilíbrio. Eu costumo dizer que é uma lógica aristotélica, né? Que Aristóteles diz que ele tem que ser, nós devemos ser não tanto ao mar, nem tanto a terra, né? E praia é um negócio bem legal, né? De passagem, né? Ou seja, vamos ficar na praia que você está perto do mar, mas a terra está aqui do lado. Então Aristóteles ele diz isso. Costumo sempre dizer, quando me perguntam, Flávio, como é que é isso? Eu falei, irmão, usa a receita aristotélica de Aristóteles. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos ficar aqui. É equilíbrio, isso é equilíbrio, né? E parece que tem nos faltado isso, Luciano. Eu ia falar agora, a gente vive uma sociedade do desequilíbrio e dos fomentadores do desequilíbrio, que se alimentam. Sim. E a gente vê tanta gente inteligente, tanto intelectual, que embarca nisso. Né? Eu brinco, falando sério, que durante a maior parte da minha vida, desses 50 anos, eu tive do outro lado. Eu sempre fui um camarada que olhei os dois lados da moeda o tempo todo. Mais uma vez vou citar meu filho. Pô, pai, eu estou muito chateado com uma situação assim, que uma pessoa me contou isso. Eu falei assim, cara, se for isso aí mesmo, tudo bem, mas você já viu o outro lado da moeda? Não, mas ela é minha amiga. Essa pessoa é minha amiga, muito ligado. Eu falei, beleza, mas vamos ver o outro lado da moeda. E digo mais, às vezes não é nem invenção. Eu lembro que a primeira aula minha da UERJ, primeira aula, introdução do ensino de história, o professor Luiz Resnick, meu amigo até hoje, quando ele pegou uma situação envolvendo um policial e uma prostituta comunista, onde os dois relatam um acontecimento. E ninguém estava mentindo. Só que o policial, pela visão anticomunista e de quem está na estrutura de poder, o que ele entendia daquele fato, e a prostituta comunista, que virou prostituta pelas circunstâncias da vida, como ela via aquilo que estava acontecendo. E não tinha mentira naquela história. O problema era o mesmo, só que só era visto com lentes diferentes. Exatamente. O que precisava era a gente olhar aquele problema, e aí olhar o problema e entender os personagens envolvidos naquilo. O que eu lamento muito é que eu vejo muita gente muito mais experiência, conteúdo, diplomas do que eu. Sim. E simplesmente, não sei se é por uma facilidade, por um comodismo, que agora naturalizaram tudo desde que esteja do lado de cá. Se estiver do lado de lá, tá errado. Tá errado. Esse é o grande problema. E é muito difícil você trabalhar isso. É algo que eu não sei, eu confesso que eu não sei, espero que não aconteça na rede pública municipal, porque eu não estou tão na sala de aula e pretendo voltar, porque primeiro foi a pandemia, depois foi a minha doença. Os 7 meses de muleta, e eu fiz inclusive excesso, porque a minha ideia, eu tinha dito, e ela retornou agora. E eu não gosto de avisar quando eu visito a escola, tá? Os diretores sabem disso, eu apareço. Quando eles olham, eu estou no refeitório comendo, ou estou na sala deles. Eu pretendo fazer isso novamente. Eu tenho uma preocupação muito grande sobre essa questão de a minha verdade, ela é absoluta. Eu já dei vários exemplos aqui. Eu, por exemplo, não sou comunista. E uma menina, que eu vou dizer o nome porque ela foi premiada, ela foi parlamentar juvenil na LERJ, Beatriz, não vou lembrar o sobrenome dela, inclusive eu dei até uma moção de aplausos para ela, foi minha aluna. E a filha do Edson, que toca comigo na igreja, filha do Edson Borges, meu amigo, que eu vi essa menina crescer. Eu dei um trabalho. E nesse trabalho, a Beatriz desenvolveu uma visão marxista com excelência, encaixando como solução de um problema que eu dei, que eu não concordo, mas que o desenvolvimento dela foi perfeito. Eu dei 10 para ela. A filha do Edinho, que pensa muito parecido comigo,
ela errou. Ela confundiu a concepção. O que ela quis falar, ela falou errado. Ela tirou 6,5. Isso que eu quero dizer. Eu não posso confundir, e eu sei que tem gente que faz isso. O tempo todo e de propósito. Não estou falando da minha rede, não. Estou falando nas salas de aula da vida. Na vida, Estou cansado, né, de ver nesses anos de sala de aula. A gente vê a mídia fazer isso Cansei de ver na a hora de mídia. noticiar. Nossa, o tempo todo. Então, Se você está do lado de cá... é isso. Cara, é entender que a gente está na mesma sala. Alguns estão do lado A da sala, alguns do lado B. A gente precisa entender se esses argumentos, eles são, mais uma vez eu vou usar o termo factual, independente se eu concorde ou não, ou se eles são manipuladores. A manipulação ela precisa ser combatida. Se ela for combatida, você vai ter equilíbrio. É muito simples. Perfeito. E isso é exercício diário também. É de respeito ao outro. Fala-se muito de tolerância, desde que seja dentro da minha verdade. É tolerar a minha verdade. Do meu rol de verdade. Senão você é intolerante. Não precisa tolerância pro lado de lá. Exatamente. Eu ouvi esse dia uma besteira, um absurdo que aconteceu em Brasília. Acho sensacional, acho que tem que ser todo mundo preso, mas eu ouvi a Maju. Foi a Maju que falou. Só tem uma apresentadora negra, não é isso? Então é a Maju. Ela foi justificada. Ela falou que em 2013 foi diferente. 2013 foi diferente. Não era contra o processo de destruição da democracia. Ela, com o poder de influência que tem, ela justificou o injustificável. Botaram fogo no Brasil em 2013. Pô. Tá errado. Todo mundo tá errado. Não vem com essa lorota para cima de mim. Então, assim, isso é muito preocupante. Essas meias verdades, elas são plantadas o tempo todo. E a gente tem que estar preparado para combater. Já que a gente consegue ter o equilíbrio, e eu me considero um cara muito equilibrado nisso. Isso, para mim, já falei aqui, esse negócio de amigo meu não tem defeito, inimigo se não tiver eu boto, não gosto disso. É amigo meu, tem defeitos, e eu convivo com eles, e os meus inimigos têm qualidades que precisam ser louvadas. Se a gente consegue isso, o equilíbrio está posto. Minha gente, recebemos hoje aqui Luciano Lúcio, secretário de Educação de Tanguá, conversando conosco aqui sobre saúde mental. E eu quero agradecer muito você que nos acompanha durante todo o mês, cada um que esteve conosco aqui, conversando conosco, cada convidado, cada entrevistado, cada pessoa que reverberou, cada pessoa que compartilhou. Foi um mês de muito aprendizado. Falamos sobre o mesmo tema, mas trazendo pessoas diferentes, cada um com sua visão de mundo, cada um com seu segmento. Eu aprendi bastante nesses 20 e poucos dias que nós tivemos aqui de tema da saúde mental. Me perguntaram sobre fevereiro. Galera, fevereiro, não vou tematizar nada em fevereiro, porque março nós teremos o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, e é aquele mês que eu trago aqui só mulheres para conversar, só mulheres para entrevistar, de variados segmentos também, com uma pergunta única, deixando que a visão do mundo delas seja colocada, que é o papel da mulher na sociedade, como que ela vê, né? E já tenho aqui uma listinha de mais de 15 mulheres aqui que vai estar conosco, e vão estar conosco em março. Então, fevereiro, nós vamos fazer entrevistas aleatórias, certamente recebendo aqui figuras da educação para falarmos de volta às aulas, etc., que é importante. Mas agradecer você que esteve conosco nesse mês de janeiro. Amanhã é 31, ainda temos amanhã o último dia para conversarmos sobre esse tema, mas eu quero agradecer muito a cada um, agradecer você, Luciano, muito obrigado. Luciano teve 2 vezes aqui, como músico e como educador, conversando sobre... E a temática foi totalmente diferente da Luciano, a abordagem lá do... Sim. Não, o Luciano vai falar a mesma coisa, não, né? Viemos aqui com o Wallace também, com a Sheila, e a abordagem do assunto saúde mental à luz da música, do meio artístico, foi totalmente diferente e bem bacana. A entrevista está disponível aí no nosso Facebook, no meu YouTube, para você acompanhar. E abrir, Luciano, aqui espaço para você se despedir dos nossos ouvintes, da moçada que estamos acompanhando. E bem-vindo sempre, meu irmão. Deus abençoe você, seu trabalho, seu ministério à frente da educação do município de Tanguá. Flávio, eu agradeço muito. A gente sabe que a gente colaborou muito com a autoestima dos nossos alunos, com a saúde mental. Quando a gente investe verdadeiramente, traz uma parceria sólida como Lona na Lua, cria aquele espaço.
Quando a gente introduz o Senadarte, um centro educacional de natação, dança e artes marciais, e mostra para aquela criança pobre que ela pode fazer balé sim, que ela tem a piscina para fazer a natação. Quando a gente introduz e traz, e eu quero falar sobre isso agora, um alerta para você, orquestra nas escolas, quem disse que acabou? Existe uma falácia e sempre potencializada pela falta de informação e pela manipulação da verdade. Orquestra nas escolas, essa música que revolucionou o cotidiano dessas crianças tão sofridas do município de Tanguá, o único município a ter um programa oficial que qualifica com música de verdade, espalharam por aí que o programa acabou. Isso é uma grande mentira. O que acontece é que o contrato da instituição que regia acabou em dezembro. E existe um processo de chamamento público. Eu adoro o IBME e vou gostar muito se o IBME continuar. Eu não tenho por que esconder isso, e se desagrada alguém, paciência. Só que existem outras possibilidades, outros interessados. Inclusive a gente tem casos de universidades públicas que têm um interesse. Isso está em tramitação, que eu espero que resolva o mais rápido possível. Eu esperava que fosse agora, até 31 de janeiro. Pode ser que se estenda um pouco. Isso não depende do meu desejo. É um trâmite burocrático. Agora, a orquestra, quem disse que a orquestra das escolas acabou? E às vezes dependendo do desejo do prefeito, né? Diga-se de passagem. Sim, eu estou querendo dizer, claro, é um processo. É um caminhar, administrativo que precisa ser respeitado. E a gente sabe que isso melhorou, sim, a saúde mental de todo mundo. Então, com todas as dificuldades, eu quero que vocês tenham convicção de uma coisa. Sempre a gente trabalha com transparência. Até naquilo que nos dói, aquilo que a gente não conseguiu fazer. Porque é muito fácil falar, entregamos a clínica escola do autista. Mas tem que ter coragem para dizer, não conseguimos entregar o transporte para quem está naquela escola do autista. Esse dia uma mãe me ligou, mandou mensagem, eu fui atendi por telefone, e ela disse, olha, meu filho é uma vergonha, meu filho mora aqui entre o Peão e Duques, e eu não tenho transporte, meu filho não vai. E eu disse para ela com muita paciência, eu falei, há um ano o seu filho não tinha clínica escola do autista. Hoje nós temos um problema. A senhora se adaptar num ônibus gratuito, sei que como é que seu filho vai pegar um ônibus lotado. A gente precisa criar esse mecanismo. Mas não se esqueça que seu filho não tinha clínica escola do autista. Hoje, aí pertinho da senhora, do Peão, aqui pro centro, quase Peão, porque a clínica escola do autista é quase do Peão, existe uma alternativa. E eu não tenho o menor problema de falar sobre isso. Eu não tenho a menor dificuldade. Inclusive, me permita só fazer uma parte, Luciano. Por vezes o administrador público, aquele cara que é mala e está à frente da administração pública, ele deixa inclusive de ter alguns avanços, porque sabe que os avanços representam novos investimentos, como esse aí, por exemplo. Sim. Você implanta a clínica do autismo, agora você tem outro problema. Sim. Transporte. Se você não tivesse a clínica... Alimentação diferenciada para essas crianças. Só que assim, a gente precisa que não é o caso, logicamente. E o entendimento, que eu bato muito nessa tecla, né? Eu costumo dizer que eu sou um desagradável em reunião de trabalho. Eu sou muito desagradável em reunião de trabalho, porque eu não estou ali para ser coleguinha, não agradar ninguém, nem o prefeito numa reunião de trabalho. Eu tenho que colocar o plano de governo dele, a política dele, o norte que ele quer dar, para funcionar. Mas com a experiência e com o conhecimento, os tempos são outros. Lá atrás se ensinou a maquiar. Olha, vamos esconder o que está dando errado embaixo do tapete e vamos potencializar o que está dando certo. Não tem mais espaço para isso, não. Acabou, galera. Ó, celularzinho na mão de todo mundo. Qualquer criança hoje tem informação. Então o cara está vivenciando uma coisa, você está falando outra. Então fala a verdade. Desde que você tenha condições de falar a verdade. E nós temos. Tem gente que não pode falar a verdade. Porque é tanta sacanagem, é tanta má intenção, é tanta irresponsabilidade que não pode falar a verdade. Não é o nosso caso. A gente pode falar a verdade. A gente avançou nisso, legal. Mas isso aqui a gente não conseguiu ainda. Então não vai ter conversa fiada. Da minha parte, não. E isso é muito legal, porque desde a época que eu cheguei, todo mundo sabia quem eu era. Ninguém achou que um cara ia chegar ali, que eu ia mudar a minha personalidade. O prefeito, quando me chamou, ele sabia quem ele estava colocando ali. E eu vou insistir. Eu não tenho constrangimento de falar isso. Porque eu sou assim, ninguém vai dizer para mim para mudar. Ah, mas eu concordo. Bota outro no meu lugar. Eu não concordo. Eu acho que esse é meu perfil. Esse é o meu perfil. E eu vou tocar sempre assim. Se achar que não está legal, eu vou entender. E graças a Deus, meu relacionamento com ele nesse sentido é perfeito.
porque a gente trabalha com legitimidade e com desejo de entrega. O Rodrigo pode ter o defeito que for, mas o Rodrigo é um cara que chora com pequenas conquistas, pô. Eu fui numa conferência de assistência social, onde o Rodrigo, ao entrar, tinha umas crianças se apresentando no Ano na Lua. Era a primeira apresentação das crianças de Itanguá no Ano na Lua. O Rodrigo deu uma crise de choro, porque ele falou, eu conheço aquela criança. O pai morreu, era meu amigo, e morreu assassinado, porque era traficante, com a camisa que eu dei para ele. Morreu, e eu tô vendo a filha dele no Lona na Lua. Isso faz uma diferença muito grande. Como é que alguém que consegue chorar com uma questão dessa não vai se preocupar em ofertar e potencializar um espaço como o Lona na Lua, como um simples exemplo, né? Alguém que vibra quando vê uma exposição do Eupídio Maradona, Luciano, a gente tem que criar um mecanismo para a gente levar esse Eupídio, que foi do Cacete Planeta, que foi lá do Edir de Maria, que pô, é da Rede Globo. Eu preciso levar esse cara nos 4 cantos, preciso levar ele lá na posse. Eu preciso ter o Eupídio Indústria. Um camarada que fala isso, está cuidando do imaterial, está pensando na saúde mental. A gente tem essas facilidades. E trabalhando assim, com essa verdade, nem sempre muito gostosa aos ouvidos, mas que tranquiliza, porque não tem conversa fiada e não tem lorota. No mais é agradecer, parabenizar a Flávio pela coragem, fazer um mês para falar só de saúde mental, que para muita gente muita gente acha isso aqui, ele vai levar lá, tem que levar um psiquiatra, um psicólogo, acabou, não tem mais nada para falar. Ledo engano. E quero parabenizar pela coragem do Flávio e a capacidade que o Flávio tem de interagir com seus entrevistados, que isso também não é fácil não. Tem muita gente que acha que é fácil. E aí acaba se atrapalhando, tropeçando nas próprias pernas. Aqui funciona muito bem. Obrigado, Flávio. Obrigado, Luciano. Minha gente, quero agradecer você. Finalizar mandando aqui um abraço para Felipe Borgeson. Felipe é filho do meu amigo Gaúcho. Gaúcho, além de eu estar na sua casa aí, Felipe, anos atrás, eu trabalhei com Gaúcho na Clínica Ego de Itanguá, tempo que eu exercia enfermagem, 95, 96, por aí assim. Então, o Nédio é um amigo querido também. Nédio sempre está por aqui também no programa falando do seu trabalho com a questão da dependência química lá na Nossa Senhora da Piedade, lá, né, na Pastoral da Sobriedade. É um cara bem legal, que inclusive é um convidado para estar conosco aqui, mas por conta do trabalho dele, da correria, ele não conseguiu. Uma grande referência, um ex-dependente químico que assume isso, que é uma referência. E já vi vários colegas dele que conseguiram vencer uma etapa importante de se manterem sóbrios e fora, que olhou nele e falou, pô, se ele pode, se ele está se mantendo, eu também consigo. Importantíssimo. Então, Nédio foi uma das primeiras pessoas que eu convidei. Pô, Flávio, estou na correria aqui, estou trabalhando. Falei, cara, quando a desculpa de não poder ir é porque está trabalhando, eu fico muito feliz, significa que está correndo. Tem uma galera que está querendo trabalhar e não consegue, você está trabalhando, irmão. Ótimo, não vai faltar a oportunidade de a gente receber aqui o Nédio, juntamente com a da Guia, que sempre vem junto com ele aqui. Então é isso, gente. Amanhã, às 15 horas, eu volto com mais um programa Flávio Azevedo. Um beijo no coração de todos, muito obrigado pelo carinho, Papai do Céu abençoe rique e abundantemente cada amigo, cada pessoa que sempre está conosco aqui acompanhando o programa Flávio Azevedo. Valeu, abraço grande, a gente vai ficando por aqui e agradecendo mais uma vez ao secretário Luciano Lúcio por estar conosco aqui e o Arthur na nossa segurança aqui. É isso, gente, abraço, a Dilcilene, nossa professora Lene, que esteve aqui no nosso programa também, falando de educação, foi uma conversa bem bacana, né? E o Felipe está dizendo, já fui chamado para jogar no Flamengo. Rapaz, depois daquele jogo fraco do Fluminense ontem contra o Botafogo, acho melhor você ir lá para a Laranjeira. Lene, beijão, hein? Sucesso, hein? Lene esteve na nossa live sábado. Beleza. Fera, Lene esteve aqui, foi bem bacana aqui a conversa com a Lene também. Valeu, gente. Abraço. Beijo no coração. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência sempre. Até amanhã. Tem ensaio, daqui a pouco a estratégia ensaio. Rádio Jornal Eu tenho um monte de lasanha para 1340 AM Leste Fluminense. Cada lasanha, apresentou o programa Flávio Azevedo.